Final de primeiro tempo na Vila Belmiro. Santos está no prejuízo. E o que é que o Santos vai precisar fazer para o segundo tempo para tentar empatar e virar o jogo? E o Flamengo para sustentar essa vitória? A gente vai falar sobre isso muito mais aqui dentro do Central da Bola. Antes, Lucas Braga falando ao Premier. É uma forma de pressionar o Flamengo, então eles estavam conseguindo sair jogando. A gente melhorou um pouco no final do primeiro tempo, mas se a gente quiser virar o jogo, a gente tem que melhorar mais. Muito obrigada, bom trabalho. Aí, portanto, Lucas Braga falando na saída desse primeiro tempo em entrevista ao canal Premier. E a gente ouvindo aqui o Lucas Braga, que teve uma ótima chance ainda nesse primeiro tempo de empatar o jogo, acabou chutando e o goleiro Santos fez a defesa, evitando o que seria o gol de empate da equipe santista. Lucas Braga falou pelo time do Santos. Estou vendo aí os jogadores do Flamengo deixando o campo. Pedro agora é quem vai concedendo entrevista ao canal Premier. E por aqui a gente vai ouvindo o artilheiro do jogo, ele que marcou o único gol nessa vitória parcial do Flamengo. 1-0. Vamos ouvir o Pedro. Voaram, mas viajaram junto com todo mundo. Então, como que tem sido superar esse cansaço aqui hoje? A importância desse gol para você, né? Você não balançava as redes há 9 jogos. A importância de tudo isso para você? Semana bem complicada pra gente, desgastante demais, né? Viajamos pra Colômbia e voltamos todo dia viajando, desde segunda-feira. Mas isso aí não é desculpa, a gente tem que dar o melhor sempre pelo Flamengo. E hoje, graças a Deus, fizemos um bom primeiro tempo. Pude fazer meu gol de número 50 pelo Flamengo, feliz demais com essa marca. É o que eu venho fazendo, né? Trabalhando no dia a dia, né? Aproveitando os minutos, aproveitando as oportunidades que eu tenho, né? Segundo jogo titular com o Dorival, espero poder ter uma sequência boa pelo Flamengo e poder, né, voltar meu ritmo de jogo, voltar a fazer o melhor pelo Flamengo. Obrigado. Pedro falando na saída de campo, autor do único gol nessa vitória parcial do Flamengo sobre o Santos. 1-0, são 7 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para as 8. Vem aí mais uma atração para você ligado no Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. CRB Guarani. Júlio Nascimento. É isso aí, alô, você ligadinho nos 99.1, uma ótima noite, receba aí as nossas boas-vindas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma jornada esportiva aqui da Rádio CBN Campinas. A bola vai rolar daqui a pouco, como a vinhetinha já deixou, daqui a pouquinho tem Júlio Nascimento, trazendo todas as emoções de mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Série B, partida essa importantíssima, hein, o Guarani que faz aí a sua 16ª partida na Série B do Campeonato Brasileiro, não vou dizer que já está num dos melhores momentos, muito pelo contrário, toda uma expectativa do início da temporada parece que não vem se concretizando, né? E a gente vê talvez um cenário meio preocupante, quando começa a mudar muito de técnico, quando os resultados não aparecem, sempre levanta aquela bandeirinha lá do desespero, e é o famoso haja coração amigo, igual diria o outro, lá no finalzinho do campeonato, correndo atrás aí do prejuízo, mas claro, a gente espera e passa boas energias. Hoje é o Bugrão em campo, hoje fora de casa, reencontra aí o técnico Daniel Paulista
Paulista, que conhece muito bem aí do elenco do Guarani. Até podemos dizer que tem uma certa responsabilidade com o que até vem acontecendo com o Guarani. Eram as decisões dele? Não sei. Ele que chancelou, colocou e assinou o cheque para trazer os jogadores? Também não sabemos. Ele optou por outros jogadores? A gente não sabe, mas o certo é que o elenco do Guarani deixa um pouco a desejar, acima de tudo, os resultados. Será que agora a virada de página do Guarani no Campeonato Brasileiro a gente vai descobrir daqui a pouquinho que a bola rola fora de casa, o Bugrão encara a equipe do CRB e, claro, todas as informações nos 99.1 e também no YouTube. Já estamos ao vivaços para você ter o melhor som e as melhores informações aqui do jogo do Guarani daqui a pouquinho. CRB Guarani. CRB e Guarani em 7 horas e 54 minutos e o Bugrão chegando aí, né, mais uma vez com técnico novo, o terceiro na temporada, e hoje estreia o Mozart, né? O Bugre acaba chegando mais pressionado do que nunca, não pelos resultados, não só pelos resultados negativos e pela forma que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Foi um misto de vaias e olés, até de uma forma bem assim ao contrário que a torcida fez diante da equipe do Ituano, e foi justamente esta última partida do Guarani, uma derrota em casa por 2-0, protesto dos torcedores. O Guarani nada mais, nada menos do que está na 19ª colocação com 13 pontos ganhos, apenas 2 vitórias na competição e não vence há 3 jogos. Pro pega de daqui a pouquinho, né, o técnico Mozart acabou comandando 3 treinamentos aí durante a semana, vai mais na empolgação, na vontade do que propriamente de ter algum reflexo nos treinamentos, mas quem sabe é um posicionamento, é uma confiança, algo nesse sentido, mas já sabe. Maurício Kozlinski recebeu o 3º cartão amarelo, fica fora. O Rafael Martins, machucado, que seria o seu suplente logo de cara, também fica fora com uma lesão. Daqui a pouquinho a gente passa o boletim médico do Guarani. O Arthur Gazi, e São Paulo, 22 anos, faz a sua estreia em 2022 e também na equipe profissional do Guarani, hein? Também ficam fora aí o Júlio César, né, no departamento médico, já confirmado o Vitinho em seu lugar, o lateral direito, o Diogo Matheus e o Eliel, os 2 jogadores acabaram sentindo nos treinamentos, também ficam fora do pega de logo mais, e tem retornos importantes, né? Tem aí o Giovanni Augusto retornando e jogará como falso 9, hein? Uma mudança tática aí do técnico Mozart pro pega de daqui a pouquinho, hein? E o Derlan, ele joga, né, fazendo aí dupla de zaga com o João Vitor. O Leandro Castan praticamente solicitou a sua rescisão contratual, não vinha com boas partidas, daqui a pouquinho a gente explana um pouco melhor, mas falou lá pro presidente, falou pra comissão técnica que não quer fazer parte mais dos planos aí do Guarani. O Mozart chegou, tá trocando uma ideia, tá vendo certinho se o jogador fica ou não, mas também não só pode ser uma dificuldade a mais pro treinador chegando, como também pro elenco do Guarani, que é extremamente limitado. Um Bugrão que vem de uma forma diferente, vem com opções diferentes para encarar aí os donos da casa, a equipe do CRB, que vem do empate em casa por 0-0 diante da equipe do Tombense, meus amigos. Não é do Tombense. Se você for lá no Twitter do Tombense, está fixado para todos os jornalistas, é o Tombense. Então um abraço a toda a galera de Tombo. Guarani aí encara o CRB, mas o adversário passado do CRB foi o Tombense, 0-0, mas desde a chegada do técnico Daniel Paulista, o time deu uma guinada, hein? Saiu da zona de rebaixamento, atual 12º colocado com 19 pontos ganhos, 4 vitórias aí na temporada, e pro jogo de logo mais também tem algumas mudanças, em 3 baixas, o Martin volante, lateral esquerdo Brian, e também o atacante Emerson, o Negueba, né, acabou ficando fora da partida, ou ficarão fora da partida de hoje, e o técnico vai dar uma improvisadinha, hein, lá no lado esquerdo, por causa do Guilherme Romão, ele acabou sentindo algumas dores. O Raul Prata joga por aquele lado, tem um improviso, o Reginaldo volta no canto direito, e o Richard na frente, a princípio jogaria com o Fabinho e também com o Anselmo Ramon, mas ele tinha, ou pelo menos foi diagnosticado, né, com uma virose, foi vetado pelo departamento médico, não joga no pega de daqui a pouquinho. Gabriel Conceição vai pro comando de ataque da equipe do CRB.
20h57, as primeiras de CRB e Guarani, Guarani e CRB. Agora a gente coloca todos que farão parte de mais uma jornada esportiva aqui da Rádio CBN Campinas. Lembrando a você, manda pra gente sua mensagem no 199-9186-9070, 199-9186-9070. Daqui a pouquinho eu já passo aqui o WhatsApp para ver as mensagens e também estamos ao vivo no nosso YouTube. É o Marcelão aqui na área, o Emerson também, o Cris, como sempre, um grande abraço aí, o Cristiano. Todo mundo mandando aqui mensagens pra gente no Esporte CBN Campinas, o novo canal de esportes da Rádio CBN. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like, vem participar aqui com a gente das transmissões. E a gente também tá aqui no Paralelo, como o Luiz Henrique, boa noite, aqui de Campinas, né, da Chácara da Barra, um grande abraço, ele que fala aí e também nos assiste do youtube.com/CBN Campinas. Se você não conhece, já faça aí o convite, temos um novo canal de esportes, que é o Esporte CBN Campinas, já adicione lá, já se inscreva no canal e venha acompanhar todas as transmissões, não só do Guarani, da Ponte, do vôlei, tudo que envolve esportes da Rádio CBN. A gente está direcionando agora no canal Esporte CBN Campinas. Nos ajude aí, deixe o seu like na nossa transmissão e nos ajude aí no engajamento das redes sociais Esporte CBN Campinas. WhatsApp daqui a pouquinho eu passo. E para girar aqui o elenco que vai trazer todas as informações, todos os detalhes de mais uma jornada esportiva, jogo difícil, hein? Fora de casa, CRB e Guarani. Já coloca ele na roda, o nosso comentarista hoje, o Gabi Castro. Tudo bem, meu caro? Um abraço, seja bem-vindo. Um bugrão meio diferentão, com a corda no pescoço, precisando de um resultado. O empate é interessante pro Guarani, Gabi? Tudo bem? Boa noite. Sem sombra de dúvidas. Um abraço, boa noite a você, Léo Tonin, ao Júlio Nascimento, a você que nos acompanha através dos 99,1 FM, do YouTube. Jogo difícil pro Guarani, né? Nos últimos 9 jogos, apenas uma vitória. Então, é importante resgatar a confiança, a moral. Ela se perdeu na reta final do trabalho do Daniel Paulista, né? E tem esse reencontro hoje, é o treinador do CRB. Essa confiança, essa moral não foi encontrada pelo Bernardo Moreira, que foi o auxiliar, nem pelo Marcelo Chamusca. Então o Mozart agora tem uma responsabilidade. É preciso encontrar este caminho novamente para o Guarani, porque faz um Campeonato Brasileiro da Série B muito ruim, na zona de rebaixamento, praticamente toda a competição, né, com apenas 2 vitórias, já estamos na 16ª rodada. Então é importante o Mozart resgatar, colocar esse Guarani nos trilhos novamente. Então ele coloca hoje uma equipe, uma formação diferente, é um Guarani remendado, porque não tem o Kozlinski, que é o titular. Falhou na última rodada, falhou, é verdade, mas é o goleiro titular, é o goleiro da confiança. Você não tem o Rafael Martins, que é o goleiro reserva imediato, e aí você estreia o Arthur Gazi, jovem jogador, estreando como profissional no Guarani, tem apenas 22 anos, então uma grande responsabilidade para esse jogo fora de casa. Você não tem o Diogo Matheus lateral direito, então você coloca o Lucas Ramon, você muda a sua dupla de zaga, né? Desfaz o esquema com 3 zagueiros, coloca João Vitor e Derlan, deixando uma zaga mais jovem, né? Os experientes Hernando e Ronaldo Alves ficam com uma opção no banco de reservas. E você tem um ataque completamente diferente de tudo que a gente já viu até hoje nesta Série B, com o Vitinho, com Bruno José e com o Giovanni Augusto, né? Então, é o Mozart que chegou há pouco tempo e disse: o Daniel Paulista jogava dessa maneira com esses jogadores, o Bernardo tentou com esses jogadores, o Marcelo Chamusca tentou com esses jogadores, preciso fazer algo diferente. O algo diferente que ele fez, a gente vai conferir já se vai dar certo ou não, mas a gente deve encontrar um Guarani defendendo no 4-5-1, deixando apenas o Giovanni Augusto como esse falso 9, jogador centralizado, e o Bruno José e o Vitinho, que tem um pouco mais de velocidade, voltando nessa marcação, junto com os 3 homens de meio campo, que hoje é o Leandro Vilela, o Silas e o Eduardo Persson. O que a gente quer ver é um Guarani com uma equipe mais compactada, né? Se é 3-5-2, se é 4-3-3, se é 4-5-1, tem hora que isso pouco importa. O que a gente precisa ver é uma equipe compactada, é uma equipe errando menos passes, é uma equipe com uma confiança maior para o seu sistema defensivo. E se o sistema ofensivo do Guarani hoje funcionar, ótimo. Se não funcionar, que o sistema defensivo hoje dê conta do recado. O que o Guarani precisa fazer hoje é pontuar em Maceió, não pode perder de jeito nenhum, porque quando você olha a tabela de classificação, os 2 próximos jogos do Guarani,
Cruzeiro e Bahia em casa. Como é que você cobra vitória contra o Cruzeiro, que é o líder da competição? Como é que você cobra uma vitória do Guarani diante do Bahia, que tá no G4? É muito difícil. Então o Guarani precisa olhar a tabela e dessas 3 próximas partidas, hoje é a mais ganhável, é contra o CRB. É um confronto direto, são 2 equipes que têm alguns problemas. O CRB marcou apenas 11 gols na competição. O Guarani marcou 8, uma diferença de 3, é pequena. Gols sofridos, o CRB já sofreu 17, os mesmos do Guarani. Então tem as suas deficiências também o CRB. Joga em casa, é o favorito para a competição, eu concordo com isso, mas é um jogo que o Guarani pode enfrentar o CRB. E se pontuar, já dá essa confiança, já dá essa moral para os 2 próximos jogos em casa, que daí é uma história diferente. Mas hoje pontuar é de suma importância para o Guarani. Até porque, né, mostrar para a torcida que tem algo a mais ainda a ser feito. A torcida já não gosta e até vaiou, depois acabou aplaudindo de uma forma meio irônica, no papel da torcida mesmo. O Guarani não apresenta um bom futebol, seu direito. Parece que não vem evoluindo. Eu acho que isso que é o mais que a torcida sente, a falta de evolução do time. Como o Gabi comentou, realmente tem aí uma partida difícil fora e tem 2 jogos que também são muito importantes, são muito difíceis, propriamente ditos aí, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas quem sabe, uma vitória, um resultado, pelo menos uma postura diferente, sabadão às 11 da manhã já tem um brinco diferente. Pensa no hoje diante do CRB, mas dando a resposta, mudando a postura e conseguindo esse 1 ponto, tenho certeza que o torcedor vai voltando aos poucos pro estádio Brinco de Ouro e vai fazer a diferença jogando em casa. E a União precisa, um time unido, torcida unida, riscão no chão. O campeonato que rolou até agora já foi. O campeonato do Guarani, se tá começando tarde, tem que começar hoje. Tem que ser um outro time, um outro campeonato, uma outra expectativa. Se não conquista um acesso, se não briga nem por isso, não tem problema. Mas que pelo menos saia da zona de rebaixamento e não passe sufoco nesse término, né, de primeiro turno / começo de segundo turno. E eu vou chamá-lo também para passar um pouquinho de informação, mas pegar um pouco da expectativa, né? O narrador sempre espera marcar, gritar gols, boas jogadas. Talvez o Guarani não venha mostrando muito isso pra gente, muito pelo contrário, né? A gente até vê uns lances meio bizonhos, falta de gols na competição, mas a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra dar aquela energia bacana, pra fazer com que o ouvinte, né, da Rádio CBN receba as melhores informações da forma mais dinâmica possível. E ele é muito dinâmico, preparadaço, quase ficou preso nas mansões Nascimento, mas chegou a tempo com tudo. Tudo bem, Julião? Um grande abraço, uma ótima noite. Tudo bem, Léo? Um abraço pra você, pro Gabi Castro, pra todo mundo que acompanha aqui a CBN Campinas. Pois é, hoje é um sábado de perrengues, né? Mas dentro de campo a gente espera que seja um sábado tranquilo pro Guarani, o que não tem acontecido neste início de Série B do Campeonato Brasileiro, neste primeiro turno, né? Para ser mais específico, né? O início da Série B já foi há muito tempo, já tá na hora do Guarani iniciar essa recuperação, porque já estamos na 16ª rodada e o aproveitamento do Guarani está aí abaixo de 30%. Então, de fato, devendo muito nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E olha só, né? As ironias do futebol. O que reserva para a estreia de Moser? O reencontro com o Daniel Paulista. Você até falava no início da transmissão, né, Léo? Quanto que o Daniel Paulista tem de participação e responsabilidade na montagem desse elenco do Guarani? Porque, primeiro ponto, o presidente Ricardo Moisés, desde o início da temporada, ele falava sobre continuidade, sequência de trabalho, manutenção do elenco, manutenção da comissão técnica. Mas vale a pena lembrar que o Guarani, de uma temporada para outra, perdeu seus 3 principais jogadores. E dois deles que fizeram muita diferença ano passado. Eu tô falando do Regis e também do Bruno Sávio. Perde pro mercado um Davó que faria a diferença sem dúvida nenhuma. Primeiro no Campeonato Paulista pro São Bernardo, depois na Série B pro Bahia. Então o elenco do Guarani, por mais que tenha hoje jogadores experientes como Giovanni Augusto, tem por enquanto, talvez nos últimos dias, o Leandro Castan, mas que não teve esse retorno técnico, tudo isso tem deixado o torcedor muito frustrado. E o Guarani precisa dar essa resposta a partir de agora. Interessante porque o Moser chega, tem apenas 3 dias de atividades. Tô curioso para entender por que o Moser escalou o time com esse formato tático que o Gabi já explicou. E eu tava acompanhando, viu, Léo, o jogo do meio de semana, de quarta-feira, CRB e Tombense. Primeiro por muita curiosidade, para continuar acompanhando aí esse trabalho do Bruno Pivetti no Tombense. O Bruno Pivetti vem sendo muito elogiado, principalmente por treinadores da Série A. Recentemente, uma entrevista de alguns representantes do curso da AFA
elogiaram muito o trabalho do Bruno Pivetti, dizendo que o futebol argentino tá de olho nele, que é um talento, ele é muito jovem. Torcedor do Guarani, inclusive, foi especulado recentemente aí se o Moser não acertasse, ele estava na lista também do Ricardo Moisés. Então, para acompanhar um pouco do CRB do Daniel Paulista, já estudando pro jogo de hoje também do Bruno Pivetti, eu vi um CRB com muita dificuldade, justamente no setor de criação, né? E o Moser sabe disso, porque ele é um estudioso e por muito tempo foi rival do CRB nos tempos de CSA. Então eu tô acreditando que todas essas escolhas, inclusive a do Vitinho, passa também por esses estudos do Moser para tentar dar uma dinâmica diferente para o Guarani, já que o Chamusca tentou várias coisas, não deu certo, o próprio Daniel Paulista tentou várias coisas, não deu certo. O torcedor agora quer que dê certo, que o Guarani conquiste hoje 3 pontos e inicie, quem sabe, uma recuperação dentro da Série B, né, Léo? Porque o Guarani precisa muito desses pontos. E para esse setor de criação que o Júlio tá falando, né, camisa 10 do CRB hoje, Rafael Longini, né, velho, conhecido aqui da torcida bugrina, da torcida ponte pretana também, né, passou pelas 2 equipes da cidade, então começando a partida hoje como titular Rafael Longini. Então acho que uma marcação ali, ficar atento hoje, né, Leandro Vilela, o Silas, Eduardo Persson, são os 3 homens de meio campo, olho e deixar o jogador sempre por perto, porque é um jogador diferente. Em condições fisicamente 100%, o Rafael Longini é um grande meio-campista, principalmente falando em Campeonato Brasileiro da Série B. Então acho que é meio caminho andado se o Guarani quiser pontuar, fazer uma marcação muito próxima do camisa 10 do CRB. Ô, Léo, não só o Longini, mas eu tava olhando aqui, né, Gabi, a gente anotando a escalação, eu tava, poxa, esse aqui jogou em Campinas, esse aqui jogou em Campinas também, então pra quem gosta de lei do ex, hoje é um cardápio cheio, né? No CRB tem Gum, tem Gilvan, 2 ex-jogadores da Ponte, o Rafael Longini jogou nos 2, o Richard foi muito mal na Ponte, o artilheiro, o atacante que não é artilheiro, né? Que não marca gols, e agora no CRB tem marcado, olha só que coisa. Aí você vai pro banco, tem Diego Ivo, tem Vico, que também passou pelo futebol campineiro. Então, esse negócio de lei do ex aí, hoje, pra quem gosta, é um cardápio cheio. E com o cenário do futebol brasileiro, né? Cada 6 meses um jogador fica mudando, rodando aí na divisão. É cada vez mais comum mesmo que tenha várias e várias lei do ex espalhadas por aí, né, Léo? E é algo que o Guarani pode aproveitar, porque hoje não tem o Anselmo Ramon, que não foi bem aqui no Guarani, mas que tem a sua qualidade, que é um centroavante, que eu tenho certeza que o João Vitor e o Derlan teriam um certo cuidado. E entra o Gabriel Conceição, que é um jogador muito jovem, tem apenas 21 anos, fez a sua base no Rio de Janeiro, tanto no Botafogo quanto no Fluminense, 7 jogos, nenhum gol marcado até agora. O Richard também a gente já conhece, não é nenhum artilheiro, então é algo que o Guarani pode explorar logo mais. Exatamente, são aí a atmosfera, né? A atmosfera e os jogadores pro pega de daqui a pouquinho, CRB e Guarani. Lembrando a você, nosso WhatsApp liberado, nosso YouTube também, o nosso 99.1 liberadaço. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações de Guarani, tabela, jogos e tudo mais. A bola rola, hein? 8h30, vem com a gente, Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria
criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. CRB Guarani. Léo Tonin. 8 horas e 13 minutos. Que momento, hein, meus amigos? 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a bola rola mais uma vez. Tem aí jogo de bola, hein? Jogão, a expectativa, claro, de um bom jogo. CRB e Guarani. Bugrão tentando mais uma vitória na competição. Apenas 2, hein, Guarani? Levanta a cabeça aí, vai pro pega de daqui a pouquinho e volta pra Campinas com pelo menos um resultado, uma performance diferente. E falando em 16ª rodada, alguns jogos que já começaram, hein? Na verdade, que já até terminaram. Sexta-feira, Chape 3, Sampaio Correia 1, Brusque 2, hein? Operário 0, Cruzeiro 2. Quem para o Cruzeirão da Massa? Vila Nova 0. Sabadão, às 11 da manhã, tivemos aí Londrina e CSA 0-0. Agora de pouco, né? Ituano 1, Criciúma 2. E bola rolando ainda para Náutico 3, Novo Horizontino 0, hein? Olha que resultado do Náutico, hein? Que jogo aí do Náutico jogando em casa. Série B do Campeonato Brasileiro, os 4 primeiros, hein? Cruzeiro 37, próximo adversário do Guarani. Vasco em segundo 30, Bahia terceiro com 28, vai ser depois do Cruzeiro, próximo do Guarani também. E o Grêmio quarto colocado com 25 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, tem aí o CSA com 16, a Ponte com 14, o Guarani com 13 pontos ganhos e o Vila Nova tem 12 pontos na tabela de classificação. Série B do Campeonato Brasileiro, 8 horas e 14 minutos, mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, Série A do Brasileirão e, claro, escalações de CRB e Guarani aqui nos 99.1. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. CRB Guarani. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho o Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Léo Tonin. 8 horas e 17 minutos. Um abraço à galera do YouTube, hein? Pra você, o nosso novo canal de esportes, Esporte CBN Campinas. Coloca lá na barrinha de buscar lá, se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na nossa transmissão, claro, para nos ajudar no engajamento aí das redes sociais. Vem participar com a gente, manda sua mensagem como Cris, hein? Boa noite, Léo, boa noite, Júlio, Gabriel. Hoje o Guarani ganha, hein? Julião narrando, hein? É isso, Guarani. Pela minha contagem, 2 jogos, 2 vitórias, hein? Isso aí é muita responsabilidade para quem não consegue devolvê-la. Então deixa lá os jogadores dentro de campo. Por enquanto, uma mera coincidência, mas espero que se mantenha, viu? Quem sabe hoje o 100% de aproveitamento será mantido. 3 jogos, 3 vitórias. Pode fechar a casinha. Já só vão pedir. Já dá save no centro de custo, o budget já aumenta. De repente, utilizar essa coincidência a meu favor, né? É isso. Quem sabe? Alô, Pio! Eita, Pio, hein? Marcelão mandando um abraço aqui. Boa noite, pois não, Gabi? Aproveitar para mandar um abraço para Rodrigo Lins. Tá ouvindo aqui, já me mandou uma mensagem. Audiência qualificada também, muita gente bacana. É isso, eu falei pro Gabi quando eu entrei. Um abraço ao Felipe, o motorista do Uber que me trouxe. Conhece a gente, acompanha a nossa transmissão, mandou um abraço para todo mundo. E o cara entende de bola, hein? Falou uns esquema doido lá que eu falei, acho que eu vou ter que gravar pra ver o que o Gabriel consegue falar sobre, porque me deixou meio no meio campo lá, mas entende, falou de Mineiro, falou de Josué, time de São Paulo, e conversou com o Chamusca, bateu uma bolinha, quem sabe, né? Felipão ensinou alguma coisa pro Chamusca na próxima atividade. Meus amigos, um abraço ao Emerson aqui também, o Cris aqui que já passou, um abração ao Cris sempre com a gente, hein? Valeu demais, tamo junto. Galera, mais uma vez, em youtube.com, tem o /CBN Campinas, nosso canal, claro, da CBN, com todas as informações do dia a dia, e o nosso canal de esportes, Esporte CBN Campinas. Manda pra cá sua mensagem e participe com a gente, hein? 8 horas e 18 minutos, o último intervalinho. Na hora que a gente volta, já com escalações, papo com o Gabi, daqui a pouquinho a bola rola, 16ª rodada, CRB e Guarani aqui nos 99.1. Futebol CBN, aqui tem jogo. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Léo Tonin. 8 horas e 19 minutos, tudo pronto. CRB, Guarani e CRB já escalados. Vamos então para a ficha técnica da partida de hoje. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Eu levo sempre comigo em todo campo. Guarani. Alô, torcedor bugrino, time escalado e confirmado pelo técnico Mozart, que faz a sua estreia, joga com 12, Arthur Gazi, 19, Lucas Ramon, 28, João Vitor, 34, Derlan, camisa 16, Matheus Pereira, 31, Leandro Vilela, 96, Silas, 8, Eduardo Persson, 38, Vitinho, 17, Bruno José e 10, Giovanni Augusto, capitão do time, confirmando a equipe titular do Guarani. Arthur Gazi, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson, Vitinho, Bruno José e Giovanni Augusto. No banco, o técnico Mozart conta com Lucas Cardoso, Matheus Ludic, Hernando, Ronaldo Alves, Madson, Lucas Venuto, Iago, Maxwell e Lucão do Break. Alô, torcedor do CRB, time escalado e confirmado pelo técnico Daniel Paulista, joga com 12, Diogo Silva, 2, Reginaldo, 3, Gum, 4, Gilvan, meia dúzia, Raul Prata, 8, Wallace, 5, William Correia, 10, Rafael Longini, 11, Richard, 7, Fabinho e 9, Gabriel Conceição, confirmando a equipe titular do CRB, Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Gilvan, Raul Prata, Wallace, William Correia, Rafael Longini, Richard,
Fabinho e Gabriel Conceição. À disposição no banco de reservas, Daniel Paulista conta com Vitor Caetano, Arthur, Matheus Mega, Diego Ivo, Iago Mendonça, Iago, Jalisson, David, Lucas, Vico, Wesley e Yapes. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 99800 5939. Não perca tempo. 19 99800 5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Antônio Bide Moraes. Auxiliar 1, Rogério de Oliveira Braga. Auxiliar 2, o Mauro César Evangelista. E no VAR, o Marco Aurélio Augusto. O comentário do jogo. Oferecimento: Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Vamos lá então, Léo Tonin, Júlio Nascimento e aos amigos que estão nos acompanhando, né? O Guarani tem uma oportunidade hoje na estreia do técnico Mozart, mesmo com poucos treinamentos, com uma equipe até certo ponto remendada, né? Já que não tem dois goleiros, e aí faz a estreia do Arthur Gazi, não tem o Diogo Matheus, mas entra o Lucas Ramon, deixa zagueiros experientes no banco de reserva e coloca o João Vitor e Derlan. Você tem um meio-campo com o Leandro Vilela, Silas e Eduardo Persson, então você não tem aquele meia, o camisa 10, e com 3 homens mais à frente, né? Com o Vitinho, o Bruno José e o Giovanni Augusto, uma equipe diferente. Então o técnico Mozart muda a sua configuração, deixa os jogadores experientes no banco de reservas, na sua maioria, e coloca a garotada para ver se dá uma rejuvenescida nessa equipe, se consegue, né? Com algo novo, consegue pelo menos esse um ponto, algo que seria benéfico para o Guarani no campeonato. Não tiraria da zona de rebaixamento, mas eu acho que para dar confiança, para dar moral, seria importante esse empate fora de casa. Porque quando a gente analisa, a diferença na tabela de classificação do Guarani para o CRB são 6 pontos. Só que quando você começa, olha, o Guarani tá a 9 pontos do G4, olha, tá a 6 pontos do CRB, aí daqui a pouco começa, olha, tá a 6 pontos do 15º colocado, daqui a pouco tá 6 pontos da zona de rebaixamento. Então, peraí, se você começar a olhar essa pontuação, você precisa tomar cuidado. O Guarani precisa de vitória o quanto antes para poder respirar na competição. Tava olhando a tabela de classificação, mesmo se o Guarani vencer, ele não sai da zona de rebaixamento. Então, assim, é uma situação que o Guarani precisa o quanto antes respirar. E para isso, precisa ter um sistema defensivo confiável. Então, acho que o primeiro ponto do técnico Mozart, ele deve ter conversado bastante com o goleiro Arthur Gazi, com o Matheus Pereira, com os seus 2 laterais, com os seus 2 zagueiros, porque é de fundamental importância para o Guarani hoje não sofrer esse gol. Já é um belo caminho. Se pelo menos o Guarani não sofrer gols hoje, a gente já pode falar, olha, o sistema defensivo do Guarani hoje deu uma boa resposta. Foi um primeiro passo. Então é de passo em passo que o Guarani precisa caminhar para deixar essas últimas colocações. E se o sistema ofensivo funcionar, eu acho que ganha uma possibilidade a mais. Confesso que eu não sou o maior fã de não ver lá um centroavante, de não ver um artilheiro, um atacante. Mas se o Lucão do Break não vive uma boa fase, por que não testar o Giovanni Augusto? Talvez como um falso 9, ele tem a finalização, ele tem um chute de intermediária. Então, caso o Bruno José faça uma jogada pela linha de fundo, caso o Vitinho também faça essa triangulação, na entrada da área pode ter o Giovanni Augusto, pode ser algo interessante. Então ele tenta mudar esse esquema para fazer o Guarani pelo menos pontuar. Se não vier com a vitória, hoje o empate é de fundamental importância. E algo que o Guarani pode explorar na partida de hoje é uma improvisação que o Daniel Paulista faz na lateral esquerda, né? O experiente Raul Prata foi deslocado da lateral direita para a lateral esquerda e aí o Reginaldo começa como titular. É algo para ser explorado, então. Você tem uma improvisação do lado esquerdo. Então, quem for jogar do lado direito, se for o Bruno José, explorar, porque é o jogador que não, o forte dele não é perna esquerda. Então, você pode pegar num contrapé. Você não tem um Martin no meio campo. Você já não tem um Anselmo Ramon. Então, o Daniel Paulista também tem os seus problemas, também tem os seus desfalques e é algo, sem sombra de dúvidas, que o Mozart e os atletas que estão
estão em campo podem aproveitar. Veja um jogo parelho, sim, acho que o CRB é o favorito pela campanha, pelo entrosamento que já tem adquirido com o técnico Daniel Paulista, mas vejo o Guarani em condições, sim, de pontuar. Acho que tem muitos desfalques, mas tem a estreia do Mozart e acho que ele pode aí, junto com essa rapaziada aí, apresentar pelo menos uma postura diferente do que a gente viu até agora na Série B. Postura diferente, é o que o torcedor espera, tá aí, portanto, Gabi Castro com o comentário do jogo. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$ 42,00. Ducha Idealis Zagonel, R$ 49,00. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$ 177,00. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. 8h27, a bola vai rolar. Audiência rotativa do rádio, youtube.com/CBN Campinas, Esporte CBN Campinas 99.1. E pra ele, o rei do torresmo. Alô, São Francisco, Toninho, aquele abraço já na expectativa. Bola rola, CRB e Guarani, vai que vai, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Léo Tunin comandou aqui enquanto a bola não rola na CBN. Agora é hora de falar de CRB e Guarani. É a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre hoje estreando o novo comandante, tentando iniciar uma nova era com o pé direito. Mozart Santos, ex-técnico do CSA, do Cruzeiro, da Chapecoense e outros clubes, agora inicia sua caminhada comandando o Guarani. De outro lado, o Daniel Paulista, que conhece muito bem esse time, foi o responsável por montar a equipe que disputa a temporada de 2022 e demitido no início de maio, agora busca o recomeço na equipe do CRB e tem ido muito bem. É um cardápio cheio, muitos ingredientes, mas dentro de campo o que o Guarani precisa é de um futebol farto, melhor do que vem acontecendo nos últimos jogos, uma derrota mais dolorida no meio de semana contra o Ituano e agora a busca pela recuperação jogando no estádio Rei Pelé em Maceió. Esse é o jogo que a CBN transmite a partir de agora em FM 99.1, você acompanhando nos aplicativos e também através do YouTube com imagens, pelo Esporte CBN Campinas e também pelo canal oficial da Rádio CBN Campinas, onde você tem imagens, acompanha também a nossa transmissão pelos meios digitais. Vai começar o jogo. O Guarani hoje modificado, mas jogando com seu uniforme tradicional, todo ele de verde. Vai jogar hoje com um time diferente daquele que vem jogando nos últimos jogos e não colhendo bons resultados. Enfrentando um CRB que também mexe bastante na escalação. Os dois times com o mesmo objetivo: não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas por enquanto o CRB tem tido mais êxito porque está fora da zona. O Guarani mesmo vencendo hoje não deixa a zona de rebaixamento, mas quem sabe inicia uma recuperação importante, até porque pela frente tem nada mais, nada menos do que o líder Cruzeiro e depois o Bahia, dois adversários delicados para a equipe do Guarani, mas o torcedor bugrino segue confiando, segue acreditando, segue com a sua fé na recuperação do Guarani dentro do campeonato, agora sob o comando do técnico Mozart Santos. Vai começar o jogo, saída de bola pertencendo ao time do Guarani que ataca a direita das cabines de rádio e televisão, consequentemente o CRB atacando para o outro lado neste primeiro tempo. Vai dar o primeiro pontapé na bola Giovanni Augusto, capitão do Guarani, o camisa 10, é o artilheiro da temporada com 6 gols marcados, uma das grandes esperanças desse time do Guarani. Apita o árbitro, a bola está rolando em Maceió. CRB, Guarani, futebol, vamos CBN. E a saída de bola é do time do Guarani que sai trocando passes com os seus zagueiros. Domina João Vitor. João Vitor entregando para Eduardo Persson pela ponta direita. Ele entrega a bola com o Lucas Samon. Vem carregando o Lucas Samon para o campo de ataque. E Bruno José passa pela ponta direita. Ele carrega, vem o lateral do Bugre tentando em profundidade. O cruzamento, a bola se perde em lateral. O toque de Raul Prata, hoje improvisado como lateral, coloca a bola para fora. É arremesso, bola marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo sistema defensivo. 30 segundos, primeiros movimentos no Rei Pelé em Maceió, território alagoano.
ano. CRB contra Guarani. É a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E vem Bugre pro campo de ataque, levantamento da grande área, sobe de cabeça, Eduardo Persson tentava ajeitar, ele buscava jogada com Silas, afasta a marcação, tira dali. O Wallace recupera com falta, a primeira falta marcada pertence ao time do CRB. Gol tem pressa, zagueiro experiente, o Gol coloca a bola em jogo, tenta o toque lá pro campo de ataque, ele buscava a jogada em profundidade com o Richard. Ficou pedindo toque por cima o Richard, mas a bola foi direto para a linha lateral. Apenas o arremesso marcado para a equipe do Guarani fazer a cobrança. São os primeiros movimentos, você vai mandando aí a sua mensagem pelo WhatsApp da CBN, pelo YouTube. Fique à vontade para participar da nossa transmissão. Interaja conosco, mande o seu recado, porque é muito importante também a sua participação aqui na transmissão da CBN Campinas. E vem para o campo de ataque o time do CRB, o Wallace, lançamento na ponta direita, é para Reginaldo, vai tentar o cruzamento da grande área, ele para, pensa, o Wallace se aproxima, também Fabinho vem na movimentação, tentou o cruzamento, a bola vai embora na linha de fundo, é escanteio, o primeiro do jogo, Léo Toninho. Levou ali na direita, né, o camisa de número 16, o Matheus Pereira, conseguiu fazer a proteção, foi inteligente, não deu espaços, colocou o pé na bola, primeiro escanteio do jogo, canto direito ali, se prepara para a cobrança, Longini, ex-Guarani, ex-Ponte Preta com a 10. 991869070 é o WhatsApp da CBN para você participar, mande a mensagem, a sua torcida para o Guarani. É escanteio marcado para o CRB fazer a cobrança. Rafael Longini, é ele quem tem para a bola, lado direito, pé direito na bola também. Gum tá na grande área, especialista na bola aérea, o zagueiro do time do CRB. A preocupação para o goleiro Arthur Gazzi, que vai fazendo a sua estreia como goleiro profissional, autorizado, levantamento para Gum. Afasta parcialmente a defesa do Guarani, a bola volta reboteada na entrada da grande área. Vitinho dá um pico nela. Afasta o perigo, tira dali. Rebote da equipe do CRB, recomeça o jogo. Raul Prata entregando pro goleiro. Sai jogando Diogo Silva. Diogo Silva levanta a cabeça, tem pertinho dele o Reginaldo. Prefere o passe curtinho. Lá vem o CRB trocando passes pelo campo de defesa sem pressa nenhuma. Vai administrando o tempo com paciência. O time do CRB, do técnico Daniel Paulista, vai ganhando tempo. Bola solta com o Wallace na metade do campo. Ele faz a abertura de bola pelo lado direito, agora com o Gum. Gum lateralmente enrola a bola, entrega a bola com o Reginaldo. Ele escapou um pouquinho, aperta a marcação do Vitinho. Vitinho tentou dar o primeiro combate, aperta, recupera o Guarani com o Silas, contra-ataque do Bugre. Atenção, vem Guarani. Silas acelerou, Bruno José pediu pelo meio, Silas bateu pro gol, bateu pra fora a linha de fundo. É tiro de meta pro CRB fazer a cobrança, Léo Toninho. E é o volante que arrisca, né? É o volante que marca gols, mas desta vez ali no canto direito, Bruno José. Ele acabou fazendo ali aquele semblante, tendo, né, aquele semblante de... Poderia ter tocado, tava livre aqui no cantinho, mas arriscou ali o volante do Guarani. Lá no canto esquerdo, frente à grande área, um pouco mascado, a bola, linha de fundo, tiro de meta já batido. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. 3 minutos do primeiro tempo, 0-0, CRB e Guarani. É o primeiro tempo no Repelé. É Série B do Campeonato Brasileiro. Bugre precisando da vitória. Vem o CRB pro campo de ataque. O Wallace domina, entrega Longini. Deixando a bola para o campo de defesa. Vai tentar o levantamento na ponta direita. É para a chegada do Fabinho. Fabinho apostando corrida contra a marcação do Vitinho. Tentou cruzamento. A bola vai direto para fora. Apenas o tiro de meta marcado para o Guarani fazer a cobrança. Correu muito o jogador do CRB. Era o Reginaldo quem estava na bola. Ela vai embora. A linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Eu quero saber já do Gabi Castro. Porque o Guarani hoje vem com uma modificação na forma de jogar, na postura tática, e o desenho na prática é mais ou menos o que você projetava, hein, Gabi? É sim, Júlia. Os primeiros movimentos nesses 4 minutos, Giovanni Augusto voltando bastante para marcar, viu? Quando a gente fala falso 9, ele tá praticamente como um meia, né? Quando o Guarani se defende, fica com os 10 homens de linha no campo de defesa. No campo de ataque, ele é o jogador centralizado, com o Bruno José do lado direito, Eduardo Persson hoje jogando bastante avançado e o Vitinho do lado esquerdo. Só defensivamente toma cuidado que o Reginaldo, lateral direito do CRB, avança bastante, então precisa ficar esperto o Matheus Pereira. Tem que acompanhar a análise de Gabi Castro aqui no microfone potente da CBN Campinas, 4 minutos e 50. Estreia de Mozart Santos, técnico do Guarani. Ele quem chega para substituir Marcelo Chamusca, que substituiu o Daniel Paulista, que hoje é técnico do CRB, que é o adversário do Guarani. Esse é o desenho, acontece muito disso no futebol brasileiro. O Guarani sai jogando pelo campo de defesa, Leandro Vilela, com categoria, empurra para Giovanni Augusto domina, devolveu pelo sistema defensivo, bola solta agora novamente com o Vitinho, a arbitragem tá parando, marcando a irregularidade, o jogo tá parado, a bola vai sobrar novamente pelo campo de defesa do Guarani, para sair jogando com o Vitinho, 5 minutos e 30. Este é o primeiro tempo, aliás, a bola saiu pro CRB, né? Lateral já cobrado, o Reginaldo faz o levantamento pro campo ofensivo, tenta o toque na ponta direita, tentava ali o Fabinho, foi desarmado pelo Silas, que afasta o perigo, tira dali. Reginaldo
Reginaldo fica com ela, mas a arbitragem está marcando que a bola saiu. Arremesso manual marcado é a favor da equipe do Guarani pelo sistema de defesa. Vai ser jogado com tranquilidade o Matheus Pereira. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 6 minutos do primeiro tempo em Maceió, segue. CRB 0. Guarani. Guarani também 0. Central da bola, Léo Tonin. Seguimos aqui. Série B do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, finalzinho de jogo, hein? Náutico vai batendo no Novo Horizontino por 3-1 e um pouquinho antes, Ituano perdeu em casa pro Criciúma por 2-1. Futebol Globo CBN. São 6 minutos jogados do primeiro tempo. Por enquanto, Guarani e CRB foi empatando 0-0. É a Série B disputada, Série B acirrada. Bola solta pelo campo de defesa da equipe do CRB. Bola solta com o zagueiro Gum. Gum domina, sai jogando agora pelo sistema de defesa. Entrega a bola curtinho para William Correia. William Correia domina, vem carregando a bola pelo sistema defensivo. Entrega para Gilvan. Gilvan com o pé esquerdo. Ele empurra a bola pelo campo de ataque em Rafael Longini. Rafael Longini foi pro solo, pediu falta, a arbitragem deu. O jogo tá parado, falta marcada em cima do Rafael Longini. Marcação acirrada em Léo Tonin em cima do camisa 10. Exatamente, foi do Vilela, né? O camisa ali de número 31, ele fez até um gesto ali de que não foi falta, mas o árbitro ali da partida acabou sinalizando, falta já batida, o CRB tem a posse de bola e só mandando um abraço. Você movimenta aí o WhatsApp, meu caro Júlio Nascimento. Sim. E a galera manda mensagem, ali é o Marção de Valinhos, hein? Boa noite, equipe CBN, vai Bugrão, vamos ganhar hoje, viu, Júlio? Tá certo, a galera participando aí do futebol CBN, hein? 99186-9070 é a mensagem aqui da CBN. Pode mandar aí que o Léo registra, hein? 7 minutos e 30. É o primeiro tempo, por enquanto 0-0 CRB e Guarani. Arthur Gazi vem para a reposição de bola para o Bugre. Neste momento todo o Guarani vai avançando para o sistema ofensivo. Giovanni Augusto está movimentando pelo campo de ataque, pedindo bola. Lançamento é para Vitinho. Vitinho domina. Entrega pelo sistema defensivo a Leandro Vilela. Leandro Vilela escapa na marcação no primeiro. Solta a bola para Matheus Pereira. Matheus Pereira, Vitinho. Vitinho tem aberto o Eduardo Persson. Prefere o toque por dentro. Ele tentava acelerar para o comando ofensivo. Perde a bola Vitinho. A bola volta para o CRB. Raul Prata recomeça com Gilvan. Dá um tapa na bola Gilvan, buscando jogada pela ponta esquerda para a chegada do jogador que era o Richard. Richard não consegue ficar com ela. Recupera Lucas Ramon. Lucas Ramon avançando. Giovanni Augusto vem no facão. Ramon tocou na ponta direita para Bruno José. Bruno José levantou a cabeça, empurrou para Vitinho, subiu de cabeça na primeira. A bola volta, se afasta, tira Reginaldo. O Silas deu um cabeceio fortíssimo. Se passa do Reginaldo, tinha endereço, hein, Léo Tonin? E não é só chutando, né, que o Silas aparece como elemento surpresa, mas que jogada do Lucas Ramon, fez a proteção na direita, levou como pôde, canto direito pro Bruno José, que grande cruzamento, levantou a cabeça, é isso que espera o torcedor do Guarani, praticamente ali na marca do pênalti, o Silas chegou cabeceando, um cabeceio forte, acabou explodindo ali no marcador, saiu pela linha lateral, né, teve ainda um desvio do jogador do Guarani, lateral a favor da equipe da casa do CRB. É, muito interessante a movimentação também do Lucas Ramon. Já o Gabi Castro vai falar sobre a movimentação do lateral bugrino. São 9 minutos do primeiro tempo, 0-0 CRB e Guarani. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E vem o CRB, o Wallace domina, entrega a bola para o campo de ataque, um bolão na ponta direita, Fabinho para Reginaldo, levantou para Richard de cabeça, a bola tá viva na grande área de bicicleta, empurrou para a boca do gol, afasta a defesa, tira dali, a bola voltou para Longini, tira Persson. Uma confusão na grande área, o Gazi, como diz o outro, fez que foi e não foi, né? Quase um lance de perigo agora para o time do CRB, que vem para o ataque mais uma vez. Gabriel dominou, tocou para Fabinho pela ponta direita, Fabinho escorregou, perde a bola, recupera o time do Guarani. Vem Matheus Pereira no contra-ataque, Vitinho passa pela ponta esquerda, tem por dentro o Giovanni Augusto, prefere o toque curtinho, ele jogou na segurança com Silas, a Vitinho, a Giovanni Augusto, Digo dominou, recolheu, devolveu para Derlan canhoto, ele levanta a cabeça, movimenta a bola pelo sistema defensivo, a Giovanni Augusto que coloca a bola para João Vitor recomeça para o Guarani, vai trocar passes pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos do primeiro tempo, estádio Rei Pelé e Maceió segue na Série B. CRB 0. Guarani também 0. Central da bola. É, YouTube de esportes da Rádio Central, da Rádio CBN Campinas Esporte CBN Campinas. A galera mandando mensagem, o Alvino, CRB 2, Guarani 1. E o Cris falou que hoje tem na casinha, viu, Júlio? Futebol.
Tô só esperando, na expectativa aqui de na casinha hoje, é o Guarani buscando a vitória, tem que colocar a bola na rede. E aí tem na casinha, na CBN Campinas. São 11 minutos do primeiro tempo, já análise com Gabi Castro. O CRB movimentando a bola pelo sistema defensivo, Gum domina, entrega a bola ao Gilvan. Gilvan, aberto pela ponta esquerda, Raul Prata, pede, recebe, levanta a cabeça bem na movimentação para cima do primeiro. O William Corrêa também movimenta por dentro, prefere toque, devolve a bola para Diogo Silva, vai sair jogando com muita tranquilidade o camisa 12. E aí Gabi Castro, a postura do Guarani até aqui, 0-0. Guarani nos 11 primeiros minutos não deixa o CRB pressionar, então pelo menos 4 homens de linha, Eduardo Persson, Bruno José, Vitinho e o Giovanni Augusto fazem essa saída de bola do CRB, não dão tanta liberdade. Só que tem um problema defensivo, né? O Reginaldo jogando nas costas do Matheus Pereira, e se tem um pouco mais de qualidade ali o Richard nas costas do Lucas Ramon, o CRB poderia ter feito o primeiro gol. Então, nas duas laterais do Guarani, precisa ter uma atenção redobrada no sistema defensivo. E vem para o campo de ataque o time do CRB, bola solta com o Richard, tentou a movimentação contra a marcação do primeiro, perde a bola, lateral marcado é para o time do CRB fazer a cobrança. 12 minutos, 12 jogadas do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Tem na movimentação Raul Prata, mas a arbitragem está pedindo para ele esperar. Ele vai conversar com alguém ali, o auxiliar, e o árbitro Antônio Tibe Moraes vai autorizar o reinício do jogo. Não tô entendendo muito o que tá pegando não, mas aparentemente era uma bronca ali em algum integrante da comissão técnica do Guarani, né, Léo? Foi o que eu tive a impressão, porque não foi falta, foi um lateral assim bobo até, né, o lateral já batido agora, princípio nada de mais grave, não sei se foi algum lance de VAR, mas de qualquer forma o CRB já bateu o lateral, viu, Júlio? 12 minutos do primeiro tempo, 0-0. Em Maceió, por enquanto o Rei Pelé, Guarani vai empatando, somando um ponto que não ajuda nessa luta do Guarani contra a zona de rebaixamento, mesmo vencendo o Guarani não deixa a zona de rebaixamento. E vem CRB pro campo de ataque, Richard vem na tabela, cruzamento para Gabriel, afasta a marcação, tiro dali. É novo lateral marcado pro time do CRB fazer a cobrança pela ponta esquerda do campo de ataque, vem na movimentação mais uma vez, Raul Prata. Ele que é lateral direito, mas tá jogando na esquerda hoje, novo cruzamento na grande área, afasta a marcação do Guarani, tira, Bruno José completa. Ele buscava a ligação direta com Giovanni Augusto, chega antes dele, o Gum que dá um tapa na bola, manda a bola para lateral, Gum não quis saber de brincadeira não, jogou no safe, jogou sério, mandou a bola direto para fora, apenas o lateral marcado é pro Guarani fazer a cobrança pelo sistema defensivo. Você vai mandando a sua participação aí pro nosso WhatsApp 99186-9070. Quero saber depois, Léo, se o torcedor, qual que é a sensação hoje do torcedor aí para a estreia do Mozart Santos, né? Está otimista? Ou se nem tanto assim, porque a campanha não é nada boa, né, Nelton? Exatamente, campanha não é nada boa, né? A temporada do Guarani em 30 jogos, apenas 7 vitórias, em 30 jogos, 11 empates e 12 derrotas. Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tem aí 7 jogos como visitante, uma vitória apenas, foi justamente diante da equipe do Novo Horizontino. Já já a gente passa mais números, viu, Júlio? E vem CRB pro campo de ataque, levantamento na grande área, buscando a Richard, afasta a marcação do Guarani, tira Matheus Pereira. A bola tá viva na metade do campo, apenas o Giovanni Augusto do campo de ataque, todo o Guarani recuado. O Guarani tá fechadinho contra o CRB. A bola volta para Gum na ponta direita, avança Gum contra a marcação do primeiro, prefere recuar. Ele solta a bola Gilvan de primeira para Raul Prata pela ponta esquerda, movimenta também o Wallace. O William Corrêa encosta para ajudar o Raul Prata que tá fora da posição de origem dele. O William Corrêa tem um bom passe no passe área e faz a abertura de bola para Fabinho de primeira para Gum, movimenta Fabinho, perde a devolução e recebe. Ele já rompe a linha que divide o gramado, entrega a bola para o William Corrêa. O CRB vai trocando passes, encontrando espaço. Lançamento na grande área, um bolão para Gabriel, dominou, perde a passada, a bola volta ainda para o CRB, para Richard pela ponta esquerda, Richard perde, chega Vitinho, rasgando, tirando dali, afasta a marcação, tira. E olha, rapaz, um lançamento ali em cima do Gabriel, é que ele perdeu ali a passada, né? Senão era lance de perigo, né, Nelton? Fez um cruzamento, né, no canto direito, pra sorte do Guarani, tinha ali um buraco no meio ali da zaga, acabou perdendo ali o passo, o jogo continuou rolando ali no canto esquerdo, uma falta ali do Vitinho, jogo parado, e uma falta importante pra equipe do CRB, pressionando quase metade aí do primeiro tempo, perigo pra zaga e também pro goleirão Arthur Gás, viu, Júlio? Ou eu tô Leléo da Cuca, que eu não duvido, né? Às vezes, né, negócio de idade. 16, né? Negócio de idade vai chegando, aí você sabe como que é, né, Toninho? Mas de 38 foi pra 6 ali, o Vitinho, aparentemente, tô olhando o uniforme dele ali, ó, meia dúzia. Eu tinha anotado 38 por algum motivo. Eu também. Mas tá com a camisa 6, o Vitinho do Guarani, só pra registro, né? Pra confundir o adversário. Marca o 38, mas isso. Cadê o 38? Ele tá com a 6. Fica caçando ali no acha, é isso aí. Então, Vitinho, número meia dúzia.
com o time do Guarani. 15 minutos, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Primeiro tempo em Maceió, 15 minutos, quase 16 do primeiro tempo, segue CRB 0, Guarani também 0, Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, 43 do segundo tempo, na Vila Belmiro, o Flamengo bate o Santos por 2-1 e também um pouquinho mais cedo o Fluminense acabou batendo o Corinthians por 4-0 no Maracanã. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, 16 minutos do primeiro tempo. Guarani por enquanto 0, CRB também 0. Nada de gol por enquanto, nada de casinha nesses 16 minutos iniciais aqui no futebol da CBN. E aí, o Gabi Castro, o Arthur Gazzi, hoje está fazendo a sua estreia como goleiro profissional. Tem uma questão também do nervosismo, acredito que seja natural, né? Mas por enquanto, como é que você tem avaliado a postura do goleiro Bugrino, hein, Gabi? Ainda não fez uma defesa, né? O que é positivo para ele, porque você vai ganhando confiança, vai deixando aquela ansiedade para trás. Então os primeiros 15 minutos já foram. Ele precisa orientar melhor os seus dois zagueiros, viu? Porque aos 14 minutos eu anotei aqui, os 10 jogadores de linha do Guarani estavam no campo de defesa. Veio um lançamento, o Gabriel estava no meio dos dois zagueiros. Então isso não pode acontecer. No momento que o Guarani tá se defendendo, o Gabriel aparecer livre na área, ele não conseguiu dominar a bola. O Richard tá se sobressaindo, o Lucas Ramon, e o Reginaldo ganhando do Matheus Pereira. Então o problema do Guarani nas duas laterais e a tensão dos dois zagueiros. Mas no geral tem uma boa postura, principalmente o meio-campo do Guarani consegue congestionar ali o setor de meio. 17h30, CRB vem para ataque, o William Correia domina, Raul Prata passa pela ponta esquerda, prefere toque curto, entrega, solta no comando para o Wallace girou, buscava Longini, chega antes dele, Vitinho, recupera Vitinho, ele vem para movimentação, toca a bola pela ponta direita, bom passe para Giovanni Augusto, tenta escapar a marcação do primeiro, Giovan, foi puxado pelo Giovanni Augusto, o jogo tá parado. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade, plano a partir de R$279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 18 minutos do primeiro tempo, pois não, Léo? Só um detalhe, chovendo, hein? Já tinha chovido um pouquinho, né? Não só no estado, mas também na região, né? De onde está acontecendo o jogo. A chuva aperta um pouquinho, quando a câmera deu aquele close, a gente viu que tá chovendo bem. Quem sabe pode ser uma arma, mas também pode ser um ponto negativo para as duas equipes, né? Não sei da quantidade de chuva, uma bola ir parando, mas de qualquer forma, com o gramado molhado, chutando, pode ser aí um perigo para os dois goleiros. Pois é, né? E acabamos de falar do Arthur Gazzi, né? Então é mais um motivo aí pra ficar concentrado o goleiro do Guarani, que hoje está estreando como profissional. Ele que é o terceiro goleiro. O Guarani não conta aí, como citou o Léo, com o Kozlinski e também com o Rafael Martins. E este entrega ao departamento médico. Júlio, descobrimos, viu, por que o árbitro estava inquieto. É a comunicação com o auxiliar, por isso que a partida está paralisada mais uma vez. Estão ajeitando ali o comunicador. Ô, Julião, só uma informação falando com relação ao Vitinho, né? Foi confirmado realmente de uma forma incorreta, né? O 38 para o 6, então confirmando realmente o Vitinho é o 6. E quando você falou de departamento médico, a gente recebeu um boletim, né? Da assessoria de imprensa do Guarani, que o goleirão Rafael Martins, ele teve realmente constatado a lesão no ombro esquerdo, já iniciou o processo de recuperação. O lateral direito, o Diogo Matheus, sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treinamento, também iniciou o processo de tratamento. O lateral esquerdo, Eliel, ele sofreu um entorse no joelho direito durante esse mesmo treinamento, vai passar por alguns exames mais detalhados para saber a gravidade, de qualquer forma fica fora. O atacante Júlio César acabou sofrendo uma lesão na partida diante da equipe do Ituano, né? Uma lesão de grau 2 no bíceps femoral direito, ficou fora e já começou também o tratamento, além, claro, do volante do Rodrigo Andrade e também do Marcinho e o Nicolas Careca. Esses jogadores foram já liberados pelo departamento médico, tá naquele processo de transição, viu, Júlio? Maravilha, todas as informações, os detalhes com o Léo Tonin. E a bola volta para o Guarani pelo campo de ataque, bola solta com o Leandro Vilela. Foi bem no passe, Leandro Vilela entregou, soltou para Vitinho, tá impedido o Persson. Não tá valendo nada, o Persson fez a movimentação errada, né? Foi muito antecipado ali, afoito. O jogador do Guarani em posição irregular, a arbitragem marcou muito bem, o jogo tá parado, impedimento marcado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 20 minutos, 30 segundos, é o primeiro tempo em Maceió. Por enquanto segue
CRB 0. Guarani também 0. Central da bola. Bola rolando, Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará 1, Inter de Porto Alegre também 1, finalzinho de jogo, Santos 1, Flamengo 2 e o nosso YouTube, Sport CBN Campinas. Deixa o seu like na nossa transmissão, se inscreva no canal e o Tchelo fala, desistir nunca, Guarani 2, CRB 0. Júlio Nascimento. Sou eu aqui na CBN Campinas, é isso aí, tem que ter fé. Porque quem torce para o Bugre nunca perde a esperança, tem que acreditar na recuperação dentro do campeonato. E a bola volta para o campo ofensivo, bola solta para Richard. Encarou a marcação do primeiro, Richard pisou na bola, levantou, recuperou, dominou, tocou pela ponta esquerda. Ele atravessa toda a extensão, a bola chega na ponta direita para Fabinho, limpou para cima do primeiro, Fabinho. Não foge no segundo, recupera Derlan. Derlan entrega para Bruno José tenta limpar o lance, Derlan chega ali, uma confusão danada na metade do campo. Eduardo Persson fica com ela, levantamento em profundidade para Giovanni Augusto. Tentou no corpo contra a marcação do Gon, cometeu falta. Giovanni Augusto reconhece que fez falta, o Gon aceita as desculpas, o jogo tá parado, falta marcada, mas a ideia foi boa, né, Leotoninho? É de capitão para capitão, mas a ideia sim foi boa. Agora ele tava se perdendo ali na saída de bola, era um Bruno José ali também com o Derlan, tinha também ali o jogador da equipe do Guarani, o Persson, mas ele viu muito bem a movimentação lá no canto esquerdo do Giovanni, pode ser uma arma, né, do Guarani, essa saída com velocidade, logo não tem o Lucão do break para segurar a bola lá na frente, mas o Gun, experiente também, colou ali, recebeu a falta. Na jogada seguinte, né, teve um desvio no meio do caminho do jogador do Guarani, ataque CRB, tem escanteio pelo canto esquerdo. 22 minutos do primeiro tempo, 0-0 é o primeiro tempo no em Maceió. No Rei Pelé, por enquanto, nada de gols. Escanteio perigoso para o CRB, tem sido forte também na bola parada. E tem também atrapalhado a vida do Guarani defensivamente. Autorizado o escanteio, Rafael Longini. Ele vem com o pé direito no lado esquerdo. Autorizado o levantamento na primeira trave. Cruzamento fechado, afasta a defesa do Guarani, tira dali. É lateral, arremesso manual marcado para o time do CRB fazendo a cobrança. Longini deixa a bola com o Raul Prata. Raul Prata bem na movimentação. Longini já se apresenta, pede passar na passagem ali o jogador do CRB também. O Richard é quem recebe. Richard dominou, devolveu para Raul Prata de esquerda. Cruzamento, Arthur Gazi vem para fazer a defesa, o goleirão do Guarani. Ele pede calma, tranquilidade na reposição de bola. Arthur Gazi vai ganhando tempo, vai sair jogando tranquilamente. 23 minutos do primeiro tempo, toca a bola com o João Vitor. João Vitor para Derlan. Derlan levanta a cabeça, passa a bola, passa o pé por cima da bola, entrega na metade do campo para Leandro Vilela. Leandro Vilela carrega em profundidade, tocou para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, Bruno José quem domina. Bruno José trabalhou pela ponta esquerda no campo de ataque para Matheus Pereira. Matheus Pereira no toque de bola na tabela com o Bruno José que foi para o solo, pediu falta, a arbitragem não deu. Perde a bola o Guarani mais uma vez. Recupera, o CRB vai ser jogando pelo campo de defesa com tranquilidade. Futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem pro campo de ataque o CRB, tentativa do lançamento do Raul Prata, chega Lucas Ramon, ele faz o corte e recupera, o time do CRB insiste ainda no campo ofensivo, trocando passes com William Correia pela ponta esquerda, agora com Raul Prata. Raul Prata vem carregando, ganhando tempo, ganhando espaço, passa pela ponta esquerda, Richard tentou um novo passe, recupera, tira Leandro Vilela, boa partida por enquanto do camisa 31, Leandro Vilela domina pela... Foi só falar, né? Foi só falar que ele tentou um passe em profundidade. Não sei por que a gente insiste com esse tipo de elogio, né, Leotoninho, com 24 do primeiro tempo, né? Espera acabar o jogo, né, Julião? Espera acabar o jogo. Pô, parece que começou hoje também, né? Começou saindo bem ali, mas jogou pra ninguém ali o camisa de número 31 do Guarani. Mas espera um pouquinho, pelo menos não fala da arbitragem ainda, viu, Júlio? Perfeito. Vamos esperar a arbitragem, que por enquanto tem sido discreta, isso é bom sinal. 24:30 do primeiro tempo. Vem pro campo de ataque o CRB, Gilvan dominou, trabalhou com Raul Prata de primeira. É pra chegada do Richard na tabela com Raul Prata, escapa da marcação do primeiro, não foge do segundo. Recupera, Lucas Samão sai jogando o Vitinho, entrega a bola com o João Vitor pra Derlan, Derlan domina pelo sistema defensivo, abre ali Matheus Pereira, Derlan domina, levanta a cabeça, procura opção, ninguém se apresenta, tem João Vitor aberto pela ponta direita, ele vai rodando a bola até encontrar espaço, o Guarani domina, vem carregando pro campo de ataque, João Vitor, mais uma movimentação com Derlan, passes perigosos na entrada da grande área do time do Guarani, Derlan tocou, é para Matheus Pereira, vai tentar esticar pro campo de ataque, se apresenta Leandro Vilela, Matheus Pereira recupera,
se roça com a bola, vai se complicando porque o CRB vai subindo a marcação, ele foi obrigado a colocar a bola para o campo ofensivo. Giovanni Augusto tentou domínio, escapa do primeiro, não forte do segundo, mas deu certo. A bola volta com o Eduardo Persson, coloca a bola no chão, Eduardo Persson carrega, Vitinho pediu pela ponta direita, é para ele o toque, Vitinho recebeu contra a marcação do Raul Prata, vai tentar o cruzamento na boca do gol, a bola passa por todo mundo, vai embora. O Bruno José fechando, o Vitinho foi inteligente, tentou o toque por baixo. A bola vai embora, a linha de fundo, mais um ataque do Guarani, Léo Toninho. Que jogada mais uma vez ali no canto direito, meia dúzia, Vitinho levantou a cabeça, viu ali o jogador da equipe do CRB não com uma marcação muito forte, fez um cruzamento quase rasteiro. Ali o Gum apareceu dentro da grande área com o Bruno José, que reclamou de uma certa puxada que realmente eu não vi, quase, faltou pouco, viu, Júlio? Jogador do Guarani foi pra bola, acabou não achando, saiu pela linha de fundo, tiro de meta já batido. 26 minutos é o primeiro tempo, por enquanto aqui na CBN Campinas você acompanha do empate parcial entre CRB e Guarani. E aqui na CBN, análise de Gabi Castro, que por enquanto analisa esse empate sem gols, Gabi. Já deu para perceber a limitação do CRB, né? 26 minutos, nenhuma finalização no gol do Arthur Gás. Então, aos poucos, isso mostra a marcação do Guarani bastante efetiva. E dá pro Guarani aos poucos sair um pouquinho do jogo, vai subindo um pouco a sua marcação, coloca um jogador próximo do Giovanni Augusto, o Vitinho jogando agora pelo lado direito, aos poucos dá pro... O Guarani já sentiu a partida, aos poucos dá pra sair e assustar cada vez mais o goleiro do CRB, o Diogo Silva. 26 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0, CRB e Guarani. E é o Guarani que se defende agora porque o CRB vem para ataque, bola solta com Raul Prata para Longini. Longini dominou, ele vai girar a bola pelo sistema defensivo, vai procurando espaço, entrega a bola com o Gilvan. Gilvan tem um aberto, ele para, pensa, levanta a cabeça, espera a movimentação do primeiro. O William Correia se apresenta, o Gilvan pede aproximação, Gum domina, entrega a bola pela ponta esquerda para Longini. Longini deixa a bola morrer num belo domínio, toca a bola na profundidade para Gabriel. Gabriel puxou na linha de fundo, passou pela ponta esquerda, Raul Prata, ele vai tentar a batida, Arthur Gazzi faz a defesa, a primeira dele como profissional, hein, Neltoninho? Exatamente, foi bem, tá vendo, tá vencendo, né, um goleiro muito seguro nesse primeiro tempo, claro que não foi exigido tanto assim, mas pelo menos em cruzamento, nessa encaixada de bola, mas um escape muito rápido ali do camisa meia dúzia, até o improvisado ali, o Raul Prato, cortou pra dentro, bateu ali firme, o goleirão foi na bola ali com consciência e muito seguro, viu, Júlio? Pois é, boa defesa do Arthur Gazzi, agora toque de mão do Giovanni Augusto, mas a arbitragem mandou seguir porque o Gum se mandou pro campo de ataque, entregou pra Longini, vai bater pro gol, trava, tira a defesa, afasta, tira o perigo, a bola volta pra William Correia na ponta direita contra a marcação do Giovanni Augusto, deu bote, Giovanni Augusto, dá nele, bola, recupera pro Guarani, volta a bola com Bruno José carregou, dominou, devolveu pra Giovanni Augusto, pela ponta esquerda, Persson pede pelo meio, Giovanni Augusto segurou, prendeu, tocou pra Vitinho, levanta a cabeça, entrega a bola pela ponta direita, recomeça o Guarani, com paciência, tenta achar espaço mais uma vez, lá atrás com o goleiro Arthur Gazzi, vai sair jogando. 28 minutos do primeiro tempo, 0-0. Arthur Gazzi entregando para Adelan, domina para o time do Guarani, vem carregando a bola pelo sistema ofensivo, solta a bola com o Giovanni Augusto contra a marcação do primeiro, ele faz o drible, Giovanni Augusto tenta encontrar espaço, boa bola, é para Eduardo Persson de primeira pela ponta esquerda para Matheus Pereira, tocou para Giovanni Augusto pode mandar pro gol de fora da área, prefere rolar a bola para Eduardo Persson, que girou até a ponta direita para Vitinho encara a marcação do primeiro, devolveu para Eduardo Persson, ajeita para Lucas Samão vai tentar a cavadinha, tocou para Eduardo Persson, encontrou Vitinho na ponta direita, Vitinho vai tentar o cruzamento na grande área, afasta, tira Reginaldo, completa a defesa do CRB na sequência, falta marcada do João Vitor pra cima do Gabriel Conceição, pois não, Léo Toninho, chamou, falou. E mais uma vez, né, o Guarani vindo ali pelo canto direito, que tabelinha legal, né, 2 toques ali na bola, um cruzamento mais uma vez pelo Vitinho, cruzamento pelo canto direito, faltou talvez aquele homem de referência, mas o Guarani trabalhando bem. Eu só ia colocar uma informação com relação ao histórico do Guarani jogando fora de casa com o CRB. Jogo difícil, a última partida fora foi no dia 15 de outubro do ano passado, um empate por 2-2. Até agora em 10 jogos, 6 empates e 4 derrotas. O Guarani ainda não venceu o CRB jogando fora de casa. Pois é, então todos os detalhes passando por Léo Toninho aqui na Rádio CBN Campinas. A bola volta para William Correia, pro time do CRB, domina, entrega a bola pelo sistema defensivo agora com Gum. Gum tem Reginaldo aberto pela ponta direita, ele é quem domina, vem carregando por dentro, recolhe, Reginaldo devolve a bola com Gum de primeira pelo meio para o Wallace tem Raul Prata pela ponta esquerda, o William Correia por dentro, toque para o William Correia, ele tem um bom passe, o William Correia gira, experiente, ganha tempo, ganha espaço, vai carregando com paciência, o CRB vem dominando o campo de ataque neste momento, Raul Prata dominou,
devolveu para o William Correia, contra a marcação do Eduardo Persson devolveu, soltou pelo sistema defensivo, mais uma vez com o Raul Prata pela ponta esquerda. Raul Prata não consegue achar espaço porque o Guarani tá fechadinho, não tem espaço do Guarani. O CRB tenta com paciência trocar passes pelo campo de ataque, a bola chega no gol, Rafael Longini veio articular a bola pela metade do campo, tocou para o Wallace, recupera o Guarani. Ficou rondando e recupera Silas. Entrega para Matheus Pereira para Leandro Vilela. Vai sair jogando Leandro Vilela para o time do Bugre. Ele faz a abertura de bola pela ponta direita para a chegada do jogador que era o Vitinho. Vitinho passa o pé por cima da bola. Ele carrega, vai tentar a inversão da esquerda para a direita. Bom passe, é no peito, na grama. Agora com Matheus Pereira para Giovanni Augusto. Tenta escapar da marcação. Pede a falta, a arbitragem muda a seguir. Nada, segundo o árbitro do jogo. Bola para o time do CRB, que já arma o contra-ataque. Bola solta pela ponta esquerda agora para o time aragoano. Entrega a bola Richard pelo campo ofensivo contra a marcação do Eduardo Persson e também do Lucas Ramon. Ele prefere o passe lateralmente ali, rolando, entregando, soltando para a chegada do Raul Prata. Raul Prata devolveu para o sistema defensivo. Recomeça o time do CRB. Bola solta com o Gilvan para Longini para Raul Prata. Vai ganhando espaço, ganhando tempo. O CRB tenta descer para o campo de ataque pela ponta esquerda. Ele domina, entrega a bola com Richard tenta acelerar. Devolveu para Raul Prata para William Correia. Tem liberdade. Longini passou o Wallace também. Recebeu o Wallace. Vem CRB para o ataque. O Wallace puxou por dentro, soltou para Fabinho carregou, vai tentar levantar na grande área. Fabinho ainda ele prefere o toque agora pela ponta direita para Gum acelerou para Reginaldo, perde a bola, contra-ataque do Guarani, passe errado, era para o Giovanni Augusto, mas o passe foi muito forte. A impressão que dá, né, Gabi Castro, é que o Giovanni Augusto tá muito isolado, muito sozinho, não tá conseguindo jogar com ninguém ali, né? E falta essa transição do Guarani, né? Muito lento. Quando o Guarani faz a recuperação de bola, seja com o Silas ou com o Leandro Vilela, fica para quem tocar. Então precisa aproximar mais o Giovanni Augusto com os meias para poder alimentar o camisa 9 do Bugre. E vem CRB, lançamento em profundidade para Gabriel Conceição, bateu pro gol, bateu para fora! Lance com perigo, a defesa não acompanhou, na batida diagonal, mandou pra fora com muito perigo, Léo Toninho. Ali no canto direito, né, nas costas do Derlan, camisa 34, recebeu, correu ali atrás do prejuízo, conseguiu abafar. Eliminou talvez ali um pouco o ângulo de batida do jogador da equipe do CRB. Mesmo assim, bateu forte, acabou batendo no canto esquerdo do goleirão, mas pela linha de fundo o tiro de meta foi anotado, viu, Júlio? 32 minutos, futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. 32 minutos do primeiro tempo, CRB e Guarani por enquanto 0-0, nada de casinha por enquanto aqui na CBN. A bola volta para o Guarani pelo sistema defensivo, Lucas Samão entrega a bola com o Vitinho. Vitinho dominou, carrega, vem na velocidade. Vambora, Vitinho, vambora. Entregou pela ponta esquerda, bom passe para Matheus Pereira acelerou para o Bugre. Carregou, tem pedindo pela ponta esquerda, Bruno José, para ele o toque. Docou, recolheu, devolveu para Silas para Vitinho para Leandro Vilela. Leandro Vilela recomeça mais uma vez. É com paciência, o Guarani não tem pressa, não tenta definir com pressa. Vitinho, mais um passe em profundidade, ele buscava a jogada ali com o Bruno José, que dá o sinal positivo, jogador do Guarani, mas o passe foi muito forte, era o Matheus Pereira na bola. O passe foi muito forte, a bola fica pro time do CRB. Diogo Silva tem pressa, já coloca a bola em campo, bola solta com o Wallace pela ponta esquerda para Richard. Lá vem Richard pedalando, encarando a marcação, tenta o toque por dentro, escapa na marcação no primeiro. Foi bem, o Richard foi pro solo, pede a falta, a arbitragem deu. Falta do Leandro Vilela pra cima do Richard, pintou cartão amarelo em Leotoninho. Primeiro no jogo ali pro camisa de número 31, hein? Ele não estava pendurado, apenas Ronaldo Alves e também o Nicolas Careca. O Nicolas não tá no jogo e o Ronaldo está no banco de reservas. Camisa ali 31, chegou atrasado, chegou ali derrubando. Jogador da equipe do CRB já havia passando ali o camisa número 11, Richard, muito veloz. Falta importante, falta perigosa a favor da equipe do CRB. 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Guarani vai chegando a 14 pontos na tabela de classificação. É uma campanha muito delicada, uma grande preocupação da torcida bugrina, né, com a falta de reação do Guarani, que precisa dessa vitória para buscar depois em casa contra o líder Cruzeiro mais pontos. Não é nada fácil, né? Tabela da Série B muito complicada nessa temporada de 2022. Por isso, tudo que puder beliscar de ponto daqui para frente vai ser muito importante. E vem aí Rafael Longini, né? Que é um especialista também em bola parada. Fez gols na sua última passagem pelo Operário. Já marcou, já teve muita bola perigosa vestindo a camisa do Guarani também nas cobranças de falta. Esse é o camisa 10 do CRB que vai deixando a bola ali debaixo do braço, esperando ali a barreira ser montada. Vai catimbando agora o Rafael Longini, é muito experiente. Giovanni Augusto vai lá atrapalhar a batida. Giovanni Augusto pede para o árbitro
reposicionar a bola, porque o Rafael Longini, segundo camisa 10 do Guarani, estava ganhando espaço. A arbitragem foi lá e demarcou onde o Rafael Longini pode colocar a pelota. E agora sim será autorizada a cobrança de falta. 35 minutos do primeiro tempo. CRB e Guarani 0-0. Preocupação pro gol de Arthur Gazzi. Arthur Gazzi monta a barreira com 5 jogadores protegendo o seu canto direito. Ele fica posicionado no canto esquerdo. Autorizado, Rafael Longini, passos lentos na bola. Correu, bateu pra fora. Muito perigosa essa bola do Rafael Longini. Passou tirando tinta na trave. Muito perigo, Léo Tonin. E que batida ali do camisa número 10. O Arthur só olhou e torceu. Praticamente ele rezou pra essa bola não ir na direção do gol. Tecnicamente ela foi, mas lambeu ali o travessão, lambeu ali a forquilha direita do goleirão do Guarani, quase num golaço. O CRB abre o placar. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. São 36 minutos cravados do primeiro tempo. Por enquanto em Maceió segue... CRB 0. Guarani também 0. Central da bola. Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje pela manhã Londrina 0, CSA também 0. E pela Série A do Brasileirão, jogos já finalizados. Na Vila, Santos 1, Flamengo 2. E no Castelão, Ceará 1, Inter também 1. Futebol Globo CBN. 36 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo empatado. O Guarani está jogando pelo sistema defensivo, bola solta com Leandro Vilela, entregando para Derlan. Derlan de primeira para Bruno José. Bruno José faz a movimentação, devolveu a bola pelo sistema defensivo. É para Matheus Pereira para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tenta o passe para Vitinho. O passe foi curto demais. Sai jogando com o goleiro Diogo Silva. Diogo Silva pela ponta esquerda, tem pressa, troca a bola com o Raul Prata. Raul Prata vem carregando para o time do CRB contra a marcação do Guarani. Faz a abertura, a bola com o Richard. Richard escapa a marcação do primeiro. Recebe a falta do Persson. Richard tem pressa já cobrada. 37 minutos, 0-0. A bola volta para o Wallace. O Wallace domina, carrega, levanta a cabeça. O William Correia tá pertinho dele. Tentou o passe por dentro. Recupera Silas, dá um bico na bola, manda para ataque. Mas não tem ninguém, né? Esse é o ponto, não tem ninguém do Guarani no campo de ataque, simplesmente a bola volta reboteada. Agora para o time do CRB mais uma vez. A bola chega na ponta direita para Rafael Longini. Um passe muito bom na ponta direita. Levantamento do Reginaldo, desvio do Delan. Ela vai para escanteio. E só assim para furar a retranca do Guarani, né, Toninho? Com um passe como esse agora do Rafael Longini. E mais uma vez, né, muito atento ali os meio-campistas do CRB infiltrando, né, essa bola, mas também atento a zaga do Guarani, que vem muito bem até então. Conseguiu ali afastar o perigo, lado direito, escanteio a favor da equipe do CRB, ele, camisa 10, Longini pra bola. Vem pro escanteio o time do Guarani, bola solta pela ponta direita, o time do CRB, perdão, vem pro escanteio pela ponta direita com Rafael Longini. Autorizado, vem o Clube Lagoano pro campo de ataque, levantamento na marca do pênalti, João Vitor de cabeça, afasta, tira dali. Rebote do Rafael Longini, ele domina com o pé direito, levanta a cabeça, vai tentar um novo cruzamento, chuveirou na grande área, Turgassi sai do gol, deixa a bola passar. Novo escanteio marcado para o time do CRB fazer a cobrança mais uma vez pelo lado direito. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Escanteio marcado para o time do CRB fazer a cobrança. Rafael Longini vem pela ponta direita, autorizado. Levantamento na boca do gol na marca do pênalti. Subiu Gilvan de cabeça, a bola vai para fora. Com perigo, agora Gilvan de cabeça, testa a bola e ela vai para a linha de fundo, Léo Tonin. Faz ali o sinal de positivo, né, o Gilvan? Camisa de número 4, subiu mais do que a marcação, acabou colocando a bola pela linha de fundo. Continua chovendo, aperta um pouco mais a chuva, tiro de meta a favor do Guarani. Só um detalhe, essa dupla de zaga entre Derlan, né, ou o Derlan e também o João Vitor jogaram juntos apenas em uma partida. Na derrota fora de casa diante do Grêmio por 3-1, ou seja, um jogo, uma derrota e tem 3 gols aí sofridos o Guarani com essa dupla, viu, Júlio? Pois é, tá então um detalhe do Léo Tonin. Agora o Lucas Ramon deu um drible da vaca pra cima do Richard e recebeu a falta. O jogo tá parado, a falta marcada a favor do Guarani pelo sistema defensivo. Você vai mandando a sua mensagem pro nosso WhatsApp 99186-9070, código de área é 19, que daqui a pouco no intervalo da CBN Campinas o Léo Tonin também vai registrar. Tá pensando o torcedor do Guarani por enquanto sobre esse empate sem gols, 0-0. Por enquanto um 0-0 complicado que não vai deixando o torcedor otimista.
mas o Guarani tá com a estratégia clara e daqui a pouco o Gabi Castro também analisa o comportamento do Bugre neste primeiro tempo. 39-40, 0-0. O CRB vem pro campo ofensivo, bola solta com o Reginaldo pela ponta direita, o William Correia tá pertinho dele pedindo bola, recebe o William Correia de primeira, faz o passe para Reginaldo. Reginaldo domina e entrega a bola Gum pela ponta direita, vai movimentando, trabalhando bola até a chegada do Gilvan dominou, recolheu, trabalhou agora pela ponta esquerda para a chegada do Raul Prata recuou mal pro Gum, apertou Giovanni Augusto não chega antes Gilvan, recupera a bola pro CRB, quase que o Raul Prata colocou agora Gilvan numa situação delicadíssima contra o Giovanni Augusto, mas a bola foi recuperada e dá-lhe chuva, hein? Rapaz, aperta a chuva em Maceió, chove forte neste momento no Rei Pelé. A vista já vai embaçando dentro de campo. A bola volta para o time do Guarani e o gramado ficando mais pesado também. Olha lá. A bola já não está correndo como antes, né? Porque muito vento também. E o vento é neste momento contra o ataque do Guarani, né, Leotoni? Então você percebe a dificuldade dos jogadores também na troca de passes, né? De trabalhar até um passe próximo, né? Os jogadores ali do Guarani. A torcida pula bastante, não tem muito o que fazer. Muito abafada a região de Maceió, porém tem uma chuva não é muito tranquilo, né? Digamos assim, olha um passe ali, talvez, Julião, principalmente nas laterais direitas, né? O Guarani apoiando agora, parece que a bola tá segurando um pouquinho mais, viu, Júlio? E vem Lucas Ramon carregando pro campo de ataque e tentava o passe pela ponta direita, o passe foi forte demais. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 41 minutos do primeiro tempo na chuvosa Maceió segue. CRB 0. Guarani também 0. Central da bola. É o YouTube em Esporte CBN Campinas. Já se inscreva no canal, deixa o seu like aí na nossa transmissão. Enquanto a chuva cai de um lado, também a gente tem uma chuva de comentários aqui. O Cris falando, o Cello também. E o Cris até comentou, pode anotar aí, aos 38,5 desse primeiro tempo vai ter gol do Guarani. Não saiu, viu, Cris? Mas quem sabe aí pro segundo tempo. Falando de jogos em andamento, Série A do Campeonato Brasileiro, 11 do primeiro tempo, segue Palmeiras 0, Atlético Paranaense 0. Gabriel Conceição, lançado em profundidade pro time do CRB, invadiu grande área, pintou o gol do time alagoano, bateu na casinha! Gol do CRB! Gabriel Conceição em profundidade, lançamento muito longo, a defesa do Guarani não acompanhou com o João Vitor. Na saída do Arthur Gazi, ele colocou com o pé direito, a bola foi mansinho, entrando pro fundo da casinha do Guarani, é gol do CRB. Gabriel Conceição abre o placar em Maceió, faz 1-0 pro CRB contra o Guarani. E o detalhe do gol da CBN é seu, Leotoni. E não deu pro João Vitor, né? O zagueirão correu como pôde, uma boa enfiada de bola ali da esquerda para praticamente a área central ali. Correu muito bem o camisa número 9, que hoje substitui o Anselmo Ramon, hein? Bola ali dentro da grande área, o goleirão acabou saindo, parece que bateu meio no contrapé, não sei se foi tão na confiança de fazer a defesa ou de abafar propriamente dito, colocou na saída do goleiro ali o camisa 9, abre o placar com chuva e o CRB na frente. Agora CRB 1, Guarani 0. O CRB faz 1-0 ainda no primeiro tempo. Gabi Castro, 1-0 para o time alagoano. E fazia uma partida segura, né? O Guarani, com os perigos do CRB eram só através das cobranças de escanteio ou de falta, né? Então era na bola parada. E aí, numa desatenção, o Guarani saiu, foi todo para o campo de ataque. O CRB recuperou essa bola, lançamento para o Gabriel Conceição, ganhou na velocidade. Talvez ali, não sei se escorregou, mas se tentou dar o carrinho, um erro do João Vitor, porque já tinham dois defensores do Guarani que estavam chegando, e aí com esse carrinho, como ele não alcançou, ficou cara a cara. O Gabriel Conceição acabou tirando, não bateu com muita força, né, mas acabou tirando do goleiro Bugrino, abrindo o marcador 1-0 CRB, teve mais posse de bola, mas uma partida que até então era controlável pelo Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E o CRB insiste, quer o segundo, bola lançada para Reginaldo pela ponta direita, chegou o Reginaldo, hein? A arbitragem tá parando ali, inclusive teve ali um diálogo do auxiliar com o árbitro. O auxiliar pensou em dar escanteio, depois deu a falta, né, Leotoni? Parece que ele deu pênalti, hein?
Não, acho que foi falta, né? Que eu, fora da área. Eu vi ali um movimento, de longe deu a impressão que estava um pouco mais próximo, porque realmente quando o auxiliar sai de trás, né, da bandeirinha e vai na direção ali do gol, dá a impressão que é pênalti. Mas de qualquer forma fez aquele movimento de um empurrão, né? Bem ali no limite, talvez, né? No limite ali da grande área, também com a saída ali de fundo. O Bruno José fez a cobertura, mas acabou empurrando o jogador. De acordo com a arbitragem, falta, canto direito importante, Longini pra bola. Tendo uma DR ali do Giovanni Augusto com jogadores de defesa. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 45 minutos do primeiro tempo, falta marcada, o mini escanteio agora para Rafael Longini fazer a cobrança. Não consegui ver, até tive a impressão que não, se teve cartão amarelo na jogada, mas aparentemente não, apesar do empurrão ali, segundo o Bandeira, do jogador do Guarani contra a marcação, contra o jogador Reginaldo. Autorizado o levantamento na boca do gol, gol de cabeça, Arthur Gazzi! O toque de cabeça, uma bola venenosa. O Arthur Gazzi no reflexo manda a bola para escanteio, Léo Toni. E jogada rápida, né, Júlio? Dentro ali da grande área, o Gabriel acabou cabeceando, grande defesa. No reflexo, o goleirão Arthur colocou essa bola pela linha de fundo. Se talvez ali no lance do gol ele pode ter falhado, não saiu com tanta confiança numa abafa, dessa vez debaixo ali das traves, conseguiu uma grande defesa para dar confiança e salvar o Guarani. Linha de fundo, ainda sente ali o jogador ali, camisa 9 do CRB. A gente tem ali 2 minutinhos de acréscimo, agora mais um, né? Mais uma vez escanteio, canto direito. Longini, camisa 10, se prepara para a cobrança. 46 minutos do primeiro tempo, pressão do CRB que fez 1-0 e continua em cima nessa reta final. Autorizado o levantamento da boca do gol, sobe de cabeça, afasta dele, tira dali. Rebote do time do CRB, manda a bola Richard. O Richard não muda, né? Ele tentou ali a ligação direta para o campo de ataque, a bola foi direto para fora, lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança. 1-0, vai terminar o primeiro tempo em Maceió, no estádio Rei Pelé. O CRB vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Gabriel Conceição. Uma falha dupla, né? Vamos colocar assim, do João Vitor e também do Arthur Gazzi. O sistema defensivo de modo geral vacilou. Tudo isso pro Gabi Castro, comentário daqui a pouquinho aqui no intervalo da CBN. Toda a análise dos primeiros 45 minutos. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo. CRB 1. Guarani 0. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Léo Tonin. 9 horas e 17 minutos. Final de primeiro tempo. O Guarani segue derrotado por 1-0. Olha, o Julião até brincou, né, com o Lucas Ramon na direita. Quando falou, ele errou o passe. Quando eu falei da dupla de zaga, o João Vitor acabou ficando no caminho. Mas um bom passe, acabou ficando mesmo. Foi inteligente ali o jogador, enfiou ali um pouco a bola na frente. Só achei que talvez o Gás poderia ter chegado abafando. Chega pra colar no pé do cara, senão fica um pouco mais pra dentro do gol. Talvez faltou um pouco de ritmo, um pouco de visão. Mas assim, fez uma grande defesa. O Guarani com o primeiro tempo saindo derrotado. Se com o empate já era complicado, talvez com esse resultado adverso fica um pouquinho mais difícil. Tem o segundo tempo, riscão no chão, parece que já tem, Gabi, de uma forma geral, um destaque rápido, já tem pelo menos um pouco mais de segurança antes, claro, dessa partida, mas o Guarani ele não sofria com os ataques do CRB, pelo menos fechado estava. Antes do Gabi, o jogador ali, o Silas, falando no microfone da Rádio CBN Campinas um pouquinho, a gente pega a carona com a TV de como foi esse primeiro tempo, uma derrota pelo menos parcial do Guarani. Até então, até o gol vinha se defendendo bem, né? A gente sabia que ia ser um jogo complicado, porque sabe da qualidade da equipe do CRB. Eu acho que falta quando a gente vê a bola, manter mais ela, principalmente no campo deles, né? E trabalhar com mais calma, trocar mais passes para procurar chegar no gol. Obrigado, Silas. Silas 96, eu acho que o Silas, ele sempre, pelo menos nas entrevistas, eu sinto um jogador muito consciente. Ele fala realmente, parece que uma leitura interessante do jogo. Não é só aquele papo de vamos ver o segundo tempo, que o professor vai falar e voltar, empatar o jogo e tentar os 3 pontos. Do outro lado é o camisa 9, substituiu o Anselmo Ramon e substitui, né, o Anselmo Ramon, o Gabriel Conceição, autor do gol da equipe do CRB. De agradecer a Deus por todas as coisas que ele vem nos acrescentando. A partida estava um pouco difícil, porque a equipe do Guarani também é uma equipe que tem muita qualidade e graças a Deus conseguimos marcar esse gol agora no final do primeiro tempo para dar uma desafogada, mas sabemos que tem mais 45 minutos para continuar e voltar com o mesmo foco e conseguir, assim, consequentemente, a vitória. E esse gol eu quero dedicar para minha namorada, que está ali em cima da arquibancada, que nos meus momentos bons e nos meus momentos ruins,
ela é a pessoa que, juntamente com a minha família, sempre esteve do meu lado. Então, esse gol eu dedico para ela. Qual é o nome dela? Juliana Bernardino. Valeu, obrigado, Gabriel. Juliano Bernardino, hein? Gabi, de um lado é o Silas falando que precisa segurar mais a bola, do outro aí é o jogador falando que precisa voltar com a mesma pegada e que valorizou, né, pelo menos o trabalho antes do gol do Guarani. Um destaque rápido, foi isso mesmo, né? Faltou o Guarani trabalhar melhor a bola, ter um pouco mais de calma do meio pra frente? Eu concordo em partes com o Silas, né? Que era uma partida controlada até os 40 minutos. Eu concordo, falei isso até durante a transmissão. Defensivamente, o Guarani, ele tava sofrendo, né? O Matheus Pereira sofrendo com o Reginaldo, o Richard dando muito trabalho pro Lucas Ramon. Já tinha tido uma falha ali dos dois zagueiros quando o Gabriel recebeu essa bola livre. Mas no âmbito geral, o meio-campo do Guarani conseguia controlar. Tanto é que não tinha finalizado até os 30 minutos. O CRB não tinha feito nenhuma finalização. Eu só discordo quando ele pede um pouco mais de calma no setor ofensivo. Não faltou calma pro Guarani, né? Primeiro, faltou capricho, porque teve muitos erros de passe no setor ofensivo. Chegou poucas vezes, mas quando chegou, errou passe. E o problema não é calma. O problema é que a transição foi muito lenta. Então, faltou rapidez, faltou velocidade. Tinha o roubo de bola e não tinha para quem você tocar. Isso é um problema. Então, o Giovanni Augusto deslocado numa posição que não é a dele, na minha opinião, não funcionou como falso 9. O técnico Mozart, eu acho que precisa rever essa posição do Giovanni Augusto, porque jogou isolado e quando ele recebia a bola já tinha os dois zagueiros do CRB para fazer essa marcação. O Gum tem mais força física do que o Giovanni Augusto e o Giovan também tem. Então não deu certo esse confronto do Giovanni Augusto com os dois zagueiros. Então precisa pensar no setor ofensivo do Guarani para esse segundo tempo. Talvez com um pouco banco, né? O Guarani não tem tantas opções ofensivas assim. O Gabi já deu aquela pincelada, aquele destaque. Agora são 9h22. Bolachinha, a gente vai pro craque ou vai pro intervalo? Então vamos para o craque. Pedido feito, pedido aceito. 9h22, o craque desse primeiro tempo. O craque do jogo. Craque do jogo, Gabi. A gente teve um destaque aí individual desse primeiro tempo? No final ele apareceu, né? É isso, ó. No final ele apareceu. A bola antes da partida, hein? Exatamente. Tem nome de artilheiro, né? Então, perigoso. Gabriel Conceição já tinha aparecido uma vez entre o Derlan e o João Vitor, e eu chamei a atenção que ele não conseguiu fazer esse domínio, mas já teve um posicionamento ali no meio dos zagueiros bugrinos. E no lance do gol, ele teve velocidade, ele teve domínio de bola e soube tirar do Arthur Gazi, né, como um atacante, né? Então, os requisitos que um time quer de um atacante, né? Teve velocidade, teve controle de bola e teve a finalização tirando do Arthur Gazi. Por esse motivo, o Gabriel Conceição fica como este craque do primeiro tempo. Tá aí, portanto, camisa número 9, o craque do primeiro tempo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta aí sim com uma análise até um pouco mais profunda. O que esperar do Guarani para o segundo tempo, tabelas, resultados, tudo para você ligadinho nos 99.1 e também no YouTube, tanto CBN Campinas como também do Esporte CBN Campinas. 9h23, rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, Futebol CBN. Aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas.
Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro! Você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol do CBN. Central da Bola. CRB, Guarani. Léo Tonin. 9h26, RB1 Guarani 0, intervalo de jogo, passando rapidamente aqui tabela Série B do Campeonato Brasileiro em jogos já finalizados. Chape 3, Sampaio 1, Brusque 2, Operário 0, Cruzeiro 2, Vila Nova 0, Londrina 0, CSA também 0, Ituano 1, Criciúma 2, Náutico 3, Novo Horizontino 1 e agora CRB 1, Guarani 0 neste primeiro tempo. Série A do Brasileirão, jogo em andamento, primeiro tempo, Palmeiras 0, Atlético Paranaense também 0. Antes nós já tivemos Fluminense 4, Corinthians 0, Juventude 1, Atlético Mineiro 2, Santos perdeu em casa 2-1 para a equipe do Flamengo, empate em Ceará 1, Inter de Porto Alegre também 1 e esse jogo Palmeiras 0, Atlético 0 do Paraná, aí bola rolando e a gente vai no paralelo. Aqui são 9h27, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Comentário do jogo, Gabi, a gente bateu um papo aqui no paralelo falando, muda um esquema, muda uma peça, não tem muito jogador aqui, né, pra fazer mudanças, você sinalizou talvez uma possível entrada do Lucão do break, teria que ser um pouco desse cenário, principalmente com o Guarani perdendo de 1, perdendo de 10, é a mesma coisa? Ofensivamente o Guarani precisa melhorar, né, eu acho que o técnico Mozart, até pelo pouco treinamento que teve, né, tá conhecendo o elenco agora, então ele optou por ter um sistema defensivo, um pouco mais coeso, então ele colocou ali 3 volantes, né, com Leandro Vilela, Silas e Eduardo Persson, se bem que o Eduardo Persson saiu mais pro jogo, né, em determinado momento a gente via a saída de bola do CRB e o Eduardo Persson e o Giovanni Augusto no campo de ataque, até chamei a atenção, junto com o Bruno José e com o Vitinho, tinham 4 homens pegando essa saída de bola, e até os 40 minutos, não é que o Guarani fazia uma boa partida, mas fazia uma partida segura. O CRB não tinha finalizado, não tinha conseguido pressionar, não pegava tanto a saída de bola do Guarani, então estava controlando, né? Porque quando você tem uma estreia de treinador, uma equipe jogando fora de casa, sem o seu goleiro titular, sem o reserva imediato, sem o lateral direito que é o Diogo Matheus, então você tem muitos desfalques, você tem treinador, você está jogando fora de casa, eu acho que dá para entender o porquê que defensivamente a preocupação do Mozart estava em não tomar gol, e o Guarani estava conseguindo fazer isso. Só que daí numa desatenção, com 42 minutos, né, a equipe praticamente se lançou toda ao ataque, e aí numa enfiada de bola que surgiu pelo lado esquerdo, então já tinha chamado a atenção aqui praticamente durante todo o primeiro tempo. As laterais do CRB estão se sobressaindo, e a enfiada de bola para o Gabriel Conceição acontece aqui do lado esquerdo. Né? Muita velocidade do lado esquerdo, e aí o Gabriel Conceição decide apostar a corrida com o João Vitor, tomada de decisão errada do zagueiro Bugrino, no meio do caminho, não sei se ele escorregou, mas ele tentou dar um carrinho no momento que não precisava, porque estava muito distante, não acertou o jogador, não acerta a bola, e aí o Gabriel Conceição caminha livre, invade a área,
e aí ele desloca o Arthur Gás, ele vem caminhando em diagonal no sentido do lado esquerdo, e o goleiro do Guarani foi acompanhando. O Matheus até tentou chegar, mas não deu, né? Tanto que o lateral e o esquerdo do Guarani chegou, porque ele estava caminhando em diagonal, e aí o goleiro do Guarani foi acompanhando e ele bateu cruzado, tinha todo o gol livre para abrir o marcador. Então, assim, né, erro na tomada de decisão do zagueiro Bugrino. Acho que o Matheus Pereira tá tendo muitos problemas do lado esquerdo, o Lucas Ramon tá tendo muitos problemas do lado direito. A transição do Guarani não aconteceu na partida. Quando o Silas roubava a bola, quando o Leandro Vilela roubava a bola, ela não chegava pro Giovanni Augusto, ela não chegou pro Bruno José, ela não chegou pro Vitinho. O Guarani teve pouquíssimas oportunidades. O Guarani teve 2 finalizações apenas, nenhuma no gol do Diogo Silva. O Diogo Silva não fez uma defesa. Então, você teve 45 minutos que o Guarani controlou o jogo, acho que queria levar esse empate para o intervalo, mas não levou. Então, se controlou 40 minutos e não controlou os minutos finais, não interessa, saiu perdendo por 1-0. Então, algo precisa ser revisto, o técnico Mozart precisa entender que o Guarani precisa de uma força ofensiva, o CRB não tem uma grande equipe, tem um time limitado, tem 2 zagueiros que têm dificuldade para sair de bola, tanto o Gilvan quanto o Gum, então acho que pode avançar com as suas linhas. Eu acho que se ele permanecer com esse setor ofensivo, o Bruno José pode pegar a saída de bola, o Vitinho também, Giovanni Augusto, Eduardo Persson que está ajudando. A principal jogada do Guarani saiu com o Bruno José pelo lado direito, ele fez o cruzamento e quem apareceu de efeito surpresa na área foi o Silas, num cabeceio. O Guarani fez muito pouco isso. Então acho que troca de passes precisa acontecer mais com o setor ofensivo, diminuir os erros, e a transição precisa ser mais rápida. Se o CRB conseguir pressionar o Guarani, transição, roubou a bola, é o contra-ataque. Isso precisa ser melhor definido. Com o Bruno José, com o Vitinho e com o Giovanni Augusto, que não conseguiu pegar na bola nesse primeiro tempo. Tá aí, portanto, o Gabi com o comentário do jogo. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$ 42,00. Ducha Idealis Zagonel, R$ 49,00. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$ 177,00. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. 9h32, a bola vai rolar, vem uma mudança, a gente já confirma, segundo tempo vem aí, quem sabe, uma mudança de postura do Guarani correndo atrás do prejuízo. Vem que vem segundo tempo, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Vamos para o segundo tempo, o CRB vai vencendo parcialmente o time do Guarani, placar de 1-0, gol marcado pelo Gabriel Conceição, e a bola vai rolar agora na segunda etapa. É o Bugre buscando a vitória, buscando a virada, buscando a reação dentro do campeonato, mas também dentro do jogo. E agora vem colocando o break já, de forma protocolar, a gente confirma a alteração na equipe do Guarani, porque o segundo tempo vai começar. O árbitro Antônio Dibi Moraes foi lá conferir se dessa vez a comunicação estava acertada, e não tá, hein? Tô vendo ali o agente da CBF foi lá conversar com o Bandeira lá em cima, justamente para acertar. Agora sim, parece que tá tudo bem com o Bandeira. Parou a pilha, né, Julião? Pois é, será que, sei lá, entrou água no equipamento do auxiliar, não sei, mas tá tudo certo. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. CRB, Guarani. Vamos para todo o segundo tempo aqui na CBN Campinas. O Guarani em busca da reação contra o CRB, que vai vencendo o placar de 1-0. O CRB vem para o ataque, tentativa da jogada com o Gabriel Conceição. O jogo está parado, falta marcada de ataque. E teve alteração no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira mudança no jogo, saiu ali o camisa de número meia dúzia, o Vitinho. Na verdade, nem voltou, né, pro segundo tempo, meia dúzia Vitinho, para a entrada do 9, Lucão do Break.
Muito bem, essa alteração do time do Guarani, Lucão do Break, foi justamente o pedido do nosso comentarista Gabi Castro, né, para ter mais um jogador de referência nesse ataque do Guarani. E a bola volta para o Bugre pelo sistema defensivo. O João Vitor domina, entrega a bola com o Lucas Ramon pela ponta direita. Lucas Ramon dá um pico na bola, afasta o perigo dali, tira no meio do caminho. O Wallace manda a bola para frente. Dessa vez o João Vitor não quis saber de brincadeira no enfrentamento ali com o Gabriel Conceição, manda a bola para fora. É novo lateral marcado para Raul Prata fazer a cobrança, buscando jogada com Gabriel Conceição, tá empolgado pelo gol. Ele tenta fazer a finta, entregou, soltou para Richard. Richard contra a marcação do Lucas Ramon, que coloca a bola para fora. É novo lateral marcado para o time do CRB fazer a cobrança. Tudo isso pelo sistema ofensivo. É o segundo tempo, 1 minuto da segunda etapa. CRB 1-0 para cima do Bugre. Raul Prata vem na movimentação, buscando jogada com Gabriel Conceição. Tentou o pivô, recupera o Guarani. Sai jogando Giovanni Augusto, entregando a bola com o Lucão do Break. Perseguindo a bola, Lucão do Break, batalha por ela e faz a falta para cima do Gilvan. Quando o Break entrou com um apetite gigantesco, hein, Léo Toninho? Daquele jeito, foi ali no corpo, né, do camisa ali número 4 caído, né, até bateu ali o ombro esquerdo do jeito que veio, igual eu falo, cada machadada é uma minhoca, viu, Julião? Eu tava observando ali, quando o Lucão do Break tava pronto pra entrar, o Daniel Paulista tava se dirigindo ao banco, foi lá conversar com o Lucão, desejar boa sorte, afinal de contas, o Daniel Paulista, por uma temporada inteira, por um ano, por 12 meses, foi o técnico do Lucão, então claro que existe esse respeito pelos jogadores do Guarani hoje, pelo comandante do CRB que parcialmente vai vencendo o jogo. E o Lucão jogou bem no Paulista, né? Foi uma referência, vários gols, né? Então acabou depois caindo um pouquinho de produtividade, tentou até colocar o Nicolas Careca em algumas partidas, como foi no jogo em casa, diante do Sport. O Nicolas deu uma cabeçada, primeiro tempo, bola na trave, tentou como pôde, mas realmente não só o Daniel Paulista cumprimentou alguns atletas, praticamente todos, como o Mozart também recebeu alguns cumprimentos ali dos jogadores da equipe do CRB. Pois é, o Daniel Paulista, por enquanto 9 jogos, só perdeu pro Cruzeiro, né? Hashtag Exatamente. Fica a reflexão. E a bola volta pro campo de ataque pro time do CRB, afasta o perigo, tira dali o Gum coloca a bola pra fora, lateral marcado pro Guarani fazer a cobrança pela ponta direita. Bruno José carregando, entregando pra Leandro Vilela. Leandro Vilela levanta a cabeça, solta a bola no comando. É pra Derlan pela ponta esquerda. Tenta o toque de bola pela ponta, agora pra Matheus Pereira. Matheus Pereira encara a marcação do primeiro. Vem por dentro, Silas se apresenta. Matheus Pereira prefere o passe pra Derlan. Derlan dominou, levanta a cabeça agora com Leandro Vilela. Leandro Vilela recuando, solta a bola com João Vitor. João Vitor, Derlan lateralmente faz o passe, vem carregando pro time do Guarani, rompendo a linha que divide o gramado. Faz o passe para Matheus Pereira, encara a marcação do primeiro. Matheus Pereira vai pro solo, pede a falta, a arbitragem deu. Jogo tá parado, falta marcada a favor do time do Guarani pelo campo de ataque. Vem embora o Bugre tentando o gol de empate, por enquanto o CRB vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Gabriel Conceição no finalzinho do primeiro tempo. É o resultado que vai dando a vantagem por enquanto parcial do time alagoano contra a equipe do Bugre. 3 minutos e 50, quase 4 minutos, solta já cobrada a bola pelo sistema defensivo do Guarani. Bruno José tenta o passe, a bola bate na marcação, se perde, é novo lateral. Arremesso manual marcado, é para o Guarani fazer a cobrança. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E vem para ataque o time do CRB, bola solta pela ponta esquerda para William Correia, para, pensa, entrega a bola pelo sistema defensivo, bola solta com o Gilvan, lançamento para a ponta direita dela, vem antecipando, bola solta pelo sistema defensivo, recupera Matheus Pereira dá o combate, entrega a bola pelo comando, é para a chegada agora do jogador do Guarani, Matheus Pereira, ainda ele carregando, soltando a bola com Leandro Vilela de primeira pela ponta, ele prefere o passe, não está totalmente cercado, Leandro Vilela prefere recomeçar com o time do Guarani com o zagueiro João Vitor. João Vitor tem pressa, o Guarani trocando passes pelo campo de ataque, bola solta agora pela ponta direita para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tem a dor do Persson, tentou o drible, não deu certo. E tem bola na rede. Léo Toninho, informação. Tem gol no Allianz, hein? Tem gol do Allianz e é gol do Atlético Paranaense, hein? O Vitor Roque, 17 anos, 2 jogos aí com a camisa do Atlético Paranaense, acabou fazendo o seu segundo gol nesses jogos seguidos, hein? Portanto, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1, que recuperação com o Felipão aí do Atlético Paranaense, hein, Júlio? E agora vem o Silas de longe, vem para a defesa, Diego Silva. Silas está aparecendo hoje no ataque, hein? O zagueirão do volantão do Guarani, tentando algumas investidas no campo ofensivo, dessa vez sem sucesso. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos e 40 do segundo tempo. Por enquanto em Maceió, segue. CRB
CRB 1, Gabriel Conceição. Guarani 0, Central da Bola. É o nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. O João Carlos, vamos meu galo aqui Alagoas. Um grande abraço a todo mundo da Alagoas. Marcos também mandando mensagem aqui pra gente, falando que Guarani Ponte caminhando aí a passos largos para a Série C do Campeonato Brasileiro. E lembrando também, temos um canal de esportes, Esportes CBN Campinas. Vão lá, se inscrevam no canal, deixe o seu like, nos ajude aí no engajamento das redes sociais, já deixe sua mensagem também, vem curtir com a gente, não só transmissões de Ponte, como também Guarani, também vôlei, hein? Vem com a gente lá no YouTube Esportes CBN Campinas. Futebol Globo CBN. E vem Bugre pro ataque, bola solta com Leandro Vilela no ataque com o Eduardo Persson. Persson não consegue domínio, a bola volta pelo sistema defensivo daqui pelo CRB. Recomeça, Reginaldo entregou pro gol, que corta a luz do gol, hein? Sensacional na categoria, na experiência, entregou, deixou com o goleiro Diogo Silva, zagueiro Gum, capitão do CRB, já armando o contra-ataque pro time alagoano, série jogando pelo campo defensivo. E aí Gabriel Castro, 7 minutos do segundo tempo, o Guarani voltou com o Lucão do break, mas voltou diferente dentro de campo, Gabi Castro. Maior presença ofensiva, né? Tanto é que finalizou a gol, que não tinha conseguido em 45 minutos, o Silas em 6 minutos da intermediária livre de marcação finalizou. É um Guarani que tá mordendo mais, você vê aí a falta é pro CRB, mas Giovanni Augusto e o Lucão do Break estavam na bola. O Lucão do Break é mais brigador, vai incomodando o sistema defensivo do CRB. O CRB estava muito tranquilo no sistema defensivo, então agora você tem um jogador que incomoda, precisa aproximar ainda mais, não pode deixar isolado o Lucão do Break. E vem pro campo de ataque o time do CRB, bola solta com Rafael Longini, fez o giro, 180 graus, tentou o toque pela ponta direita, a bola foi direto para fora, apenas o lateral marcado pro time do Bugre fazer a cobrança. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vai mandando aí a sua participação para o nosso WhatsApp 19 99186 9070, o WhatsApp da CBN Campinas. Fique à vontade para participar e interagir conosco. 8 minutos do segundo tempo. É o Guarani quem domina, tem mais posse de bola. O Bugrão no segundo tempo. Domina Derlan, carrega a bola pelo sistema defensivo. O Daniel Paulista tá pedindo pro CRB subir a marcação. Tá bravo o Daniel Paulista. Ele quer ganhar do Guarani de todo jeito. A bola volta pra Matheus Pereira pela ponta esquerda. Matheus Pereira dá um combate ali contra a marcação do jogador Wallace. Ele ganha o lateral, arremesso mal marcado. É pro time do Guarani fazer a cobrança pelo sistema defensivo. Vai sair jogando pelo lado esquerdo do campo com o Matheus Pereira. Autorizado. Vem na movimentação. Matheus Pereira foi dar uma bronca ali agora com o quarto árbitro. Provavelmente por conta da reposição de bola, né? E agora o Diogo Silva, goleirão do CRB, tá com dores na lombar, Léo Toninho. E o jogo tá parado por isso, né, Júlio? Até cobrou uma certa velocidade ali o Matheus, mas aí o quarto árbitro sinalizou, não, vamos parar ali por causa do goleirão, hein? Só um detalhe, você falou com relação ao Daniel Paulista, né? Ele assumiu o time da equipe do CRB na 8ª rodada, lanterna com 4 pontos ganhos. Como você mesmo disse, só perdeu um jogo fora de casa, 2-0 pro Cruzeiro. 66% de aproveitamento em 8 jogos, né? 4 vitórias, 3 empates, e essa única derrota perdeu pro Cruzeiro fora ainda, viu, Julião? Mas vem mudando a equipe, colocando 3 zagueiros, é uma campanha de recuperação realmente para a equipe do CRB. E só fazendo um adendo com relação ao Mozart, né, que ele foi apresentado na quarta-feira e ele frisou muito bem que é uma oportunidade em dirigir o Guarani pela grandeza e também se mostrou com muita confiança de reverter a situação. Uma experiência aí do CSA em 2020, pegou na zona de rebaixamento e por causa aí de 3 pontos não conquistou acesso à primeira divisão. E vem Guarani pro campo de ataque, Eduardo Persson de frente pro gol, vai fazer pra fora! Eduardo Persson meio que desequilibrado, tentou a finalização, a bola foi pra fora, Léo Toninho. Camisa número 8, uma jogada ali no canto direito, com muita velocidade, saiu bem ali o Giovanni Augusto, né, o jogador da equipe do Guarani, ganhou dentro da grande área o Persson, faltou um pouco mais de capricho, dominou meio cambaleando, meio caindo ali o camisa número 8, mas talvez se ele batesse ali cruzado, poderia dar um bom lance pro Guarani, que por pouco não empata a partida. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. São 10 minutos do segundo tempo, Rei Pelé, Maceió, Série B segue. CRB 1, Gabriel Conceição. Guarani por enquanto nada, 0. Central da Bola. Série B do Campeonato Brasileiro, jogos já finalizados. Náutico 3, Novo Horizontino 1 e na sexta-feira, Chape 3, Sampaio Correia 1. Futebol Globo CBN.
E vem o Guarani mais uma vez para o campo de ataque. Bola solta na metade do campo com o Leandro Vilela. Perdeu no pé de ferro. Recupera o time do CRB. O Wallace entregou pela ponta esquerda. Faz o lançamento em profundidade. Arthur Gazzi sai do gol. Vem para fazer a defesa. Segura firme agora. Agora sim o Arthur Gazzi conseguiu fazer a defesa, hein, Léo Toninho? Exatamente, até porque recebeu ali no canto esquerdo, saiu dessa vez com mais confiança, foi ali no pé no jogador da equipe do CRB, ali do camisa número 9, Guarani trabalha a bola no seu setor defensivo, e detalhe que o técnico Daniel Paulista pediu para adiantar um pouquinho a marcação, hein, jogador do CRB marcando no campo de defesa do Bugrão. E a bola volta pelo sistema defensivo do time do Guarani. Bola solta com Delan. Delan tenta sair jogando pelo sistema defensivo. Recomeça, volta a bola com o goleiro Arthur Gazzi. Vai sair jogando, pressionado ali pelo atacante Arthur Gazzi. Coloca a bola para frente. Ele buscava a jogada ali com o Bruno José, que não consegue o domínio. A bola se perde em lateral. É para o time do CRB fazer a cobrança pelo sistema defensivo. Vai ser jogando o time alagoano com tranquilidade, com calma. E agora mais um jogador caído. Dessa vez é o Gabriel Conceição, lá no campo de ataque do CRB. Sentindo câimbras, né, ali da perna esquerda ali, já levantando, parece que agora já nas duas, o camisa número 9, o Anselmo Ramon, mais uma vez, ele foi diagnosticado ali com uma virose, por isso foi vetado pelo departamento médico, mas parece que de duas uma, né, já pediu até para dar uma acelerada ali no processo de aquecimento de um possível jogador, e também a ideia de que o camisa 9 não vai dar mais, ou não terá mais condições de permanecer na partida, seria a primeira mudança da equipe do CRB, viu, Júlio? Falei do histórico do confronto entre Guarani e CRB fora de casa, e também faço também uma observação com relação aos jogadores que mais vestiram, né, a camisa do Guarani nesse ano de 2022. Tem o Giovanni Augusto com 27 jogos, empatado com o Kozlinski e também com o Lucão do Break. Em 2022 o Giovanni tem 6 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, ou na verdade na temporada, né, 6 gols, o Lucão tem 5 e o Diogo Matheus, que faz aí um processo de transição, tem 3 gols na temporada. O Diogo, no caso, é um desfalque da equipe do Guarani para a partida de hoje, viu, Júlio? Pois é, né, o Lucas Ramon, ele já está brigando por essa vaga, né, com o Diogo Matheus, e agora com essa lesão tem que aproveitar de fato, né, Gabi, essa oportunidade, porque tá tudo ali em aberto, né, agora com o técnico novo, o Guarani tem a chance aí de alguns jogadores aproveitarem, como o caso do Vitinho. Então volta tudo para a estaca zero agora, essa briga por titularidade. É isso, né? Não vivia uma boa fase o Diogo Matheus. Lucas Ramon precisa aproveitar, né? Se o titular da posição tá com uma lesão, tem a oportunidade agora de fazer uma boa partida. Acho que defensivamente ainda tem alguns problemas, mas no ataque ele consegue ajudar o sistema ofensivo. E vem Guarani pro campo de ataque, Delão, bolão, é pra Lucão do Break, invadiu grande área, Lucão do Break pela ponta esquerda, fez o cruzamento na grande área, afasta a marcação parcialmente, a bola voltou pra Leandro Vilela, ajeitou, Lucão do Break deixou passar, Matheus Pereira bateu, a bola vai entrando pra fora! Um desvio leve, quase ela bateu na trave e entrou. Foi pra fora, escanteio, Léo Toninho. O camisa 16 apareceu no canto esquerdo depois de um cruzamento do Lucão, de um desvio da zaga, frente ali à grande área, chegou tanto o Vilela como o Bruno José também. A bola acabou sobrando ali no canto esquerdo, com muita inteligência. O camisa 16 bateu cruzado, teve um desvio, a bola foi quase chorando ali na trave esquerda. Quase gol de empate, canto direito. Escanteio, não só Matheus Pereira, como também Giovanni Augusto se preparam para a cobrança. 14 minutos do segundo tempo e vai tentar daqui a pouco dupla alteração, porque uma de cada lado, né? Maxwell vem aí pro time do Guarani, já dá pra ver ali o camisa 71, daqui a pouco tem as alterações aí pro Léo Toninho confirmar nesse time do Bugre. Guarani que tem um escanteio agora, pode ser na bola parada, né? Uma oportunidade fundamental para quem sabe diminuir aí esse prejuízo. O empate já não é bom negócio, mas a derrota então nem se fala, né? Então o Guarani precisa buscar o empate e vem na bola parada justamente para tentar diminuir esse prejuízo. Vamos chegando à marca dos 15 minutos do segundo tempo. Neste momento as alterações sendo processadas na equipe do Bugre. Vamos lá então confirmar a alteração na equipe do Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou 2 vezes, Julião. Tem escanteio Guarani. Guarani tem escanteio, bola solta ali pela ponta esquerda, vai pintar cruzamento na grande área.
Levantamento do Matheus Pereira, sobe de cabeça o William Correia, tira o perigo, afasta o jogador do time do CRB. E um dos jogadores envolvidos na alteração é justamente o Maxwell que estava ali no lance. Pois não, Léo Toninho? Exatamente, estão confirmando, né? O Maxwell entrou no lugar do 8, Eduardo Persson, portanto o 8, Persson deixa o gramado e o 71 tá para jogo. E saiu também o 19, o Lucas Ramon. O Lucas Ramon com a 19 deixou o gramado e entrou o 2, o Matheus Ludic. Matheus Ludic já na lateral direita. Confirmando pelos lados do CRB, saiu 9, o Gabriel Conceição, autor do gol, para a entrada do 16, o Iago. E aí, Gabi Castro, que muda com as alterações da equipe do Guarani? No intervalo, quando ele tira o Vitinho e coloca o Lucão do Break, ele coloca uma equipe mais ofensiva, tira um meio-campista e coloca um atacante, deixa o Guarani ainda mais ofensivo. Então gosto dessa postura do Mozart, neste momento com o Giovanni Augusto como meia, com seus 2 volantes Silas e Leandro Vilela dando a cobertura e com 3 atacantes, né? Com o Bruno José, com o Maxwell e com o Lucão do Break. O Guarani deve ir pra cima do CRB, até porque o Daniel Paulista tira um atacante, o Gabriel Conceição, e coloca o Iago. O Iago é um meia, tá? Não é um atacante. Então, de ataque, fica só com 2 velocistas, o Fabinho e o Richard, explorando num contra-ataque. Então, eu espero daqui pra frente um Guarani com a posse de bola atacando e ter que tomar cuidado com o contra-ataque. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. E a bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Volta com Maxwell para a ponta esquerda. Maxwell ajeitou, soltou para Giovanni Augusto de letra. Tentava a devolução para Maxwell. Afasta o time do CRB. Afasta o perigo. A bola volta para o Guarani, para Adelan pelo sistema defensivo. Ele ajeita. Tenta sair jogando ali com o João Vitor. João Vitor com o pé esquerdo, que não é o pé bom. Ele manda a bola direto para fora. Não quis saber de brincadeira não. João Vitor coloca a bola para longe. Afasta o perigo. Manda a bola para a lateral. É novo arremesso marcado para o time do CRB. Que aos pouquinhos estou percebendo, hein, CRB? Tô percebendo a malandragem de ganhar tempo aí, hein? A cada lateral, tiro de meta. É uma demora danada, hein? Impressionante. Com 17 minutos do segundo tempo, o CRB já vai catimbando e deixando o relógio passar. E o Guarani tem pressa, vem para ataque o Bugre. Silas batalha pela bola na metade do campo, ele faz a abertura de bola pela ponta direita, Ludic. Depois de muito tempo volta o time do Guarani. Matheus Ludic empurrando, entregando, soltando para João Vitor. João Vitor levanta a cabeça, entrega a bola pelo sistema defensivo agora com Derlan. Derlan carrega para o time do Guarani, abre os braços, pede opção, ninguém se aproxima. Derlan faz o passe forçado para Matheus Pereira, bem marcado, foi obrigado a voltar com o Leandro Vilela. Ele recua, entrega a bola com João Vitor. João Vitor tira dali, empurra, deu certo, soltou para Maxwell. Maxwell dominou, recolheu, devolveu, soltou essa bola agora com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto acelera para o time do Guarani pela ponta direita, solta a bola com Ludic. Ludic tem Giovanni Augusto, prefere o levantamento, é para Lucão do Break, o desvio, Diogo Silva! Impressionante no reflexo, o Diogo Silva faz a defesa. O cruzamento do Ludic foi na medida, mas estava esperto o goleirão do CRB para fazer a defesa, o Léo Toninho. Muito bem, ali o camisa número 2, né? O Matheus Ludic lá no canto direito levantou a cabeça, pegou no meio da marcação e no erro da marcação, muito bem ali o lateral do Guarani, cruzou pro Lucão. Foi como pôde, se esforçou, se jogou pra bola. Praticamente faltou alguns centímetros ali para ele conseguir desviar ali e colocar a bola no fundo da rede. Que chegada do goleirão do CRB, abafou, conseguiu evitar o que seria o gol de empate do Guarani, viu? Pois é, o Guarani Julião se anima, né, Léo Toninho? Justamente por essa boa chegada agora com o Ludic, buscando o Maxwell. Justamente a alteração do Guarani, já tentando movimentar o jogo. E o CRB tenta responder agora através da bola parada. Raul Prata, ele quem vem para cobrança de falta, prefere toque curto, volta a bola com o Gilvan. Guarani vai subindo as linhas, marcando mais em cima, Lucão do Break perseguindo ali o Gum. Gum domina, Lucão do Break vai chegar. Ele é um trator, Gum se livra da bola, faça a defesa do Guarani. Matheus Pereira tira a bola, volta com Maxwell. Maxwell, bom passe, é para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou, entregou, soltou para Leandro Vilela. Leandro Vilela levanta a cabeça, pediu no apoio. Maxwell tocou para Giovanni Augusto, girou, vai tentar o toque na ponta direita. É para Ludic, Ludic domina contra a marcação do primeiro, encara a marcação. Ludic vai puxar para linha de fundo, ganha o lateral. Arremesso manual marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança. O Guarani se anima, vem para ataque o Bugre, domina pela ponta direita, a bola solta agora no comando, é para a chegada do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tentou passe curtinho, deu certo para Bruno José, vai pintar cruzamento da grande área, a bola mascada, vai sair escanteio. Ludic briga por ela, apenas protege e ganha o escanteio. Escanteio pro Guarani bater, Léo Toninho. É numa trama de passes ali pelo canto direito. Bruno José, o Giovanni Augusto, Ludic também foi inteligente, fez ali a proteção, bola pela linha de fundo. Giovanni Augusto, camisa número 10, capitão do time, se prepara para a cobrança do escanteio.
20 minutos e 30 do segundo tempo, o CRB vence por 1-0. O Guarani buscando o gol de empate. Matheus Pereira e Giovanni Augusto, 2 jogadores posicionados para a batida do escanteio. Giovanni Augusto autorizado, levantando a boca do gol. João Vitor passou por ela, a bola volta para Bruno José. Ainda ele na metade do campo. Bruno José perdeu a bola, contra-ataque do CRB. E a arbitragem está marcando falta. O árbitro sinalizou num primeiro momento a bola para o lado do ataque do CRB. Deu um susto em todo mundo do Guarani, deu cartão amarelo pro Richard. Porque a falta foi pro Guarani, né, Léo Toninho? Foi o que eu vi, né? O detalhe é que o Bruno José ali frente à grande área acabou dando um toque de cabeça. Ele foi até de uma certa forma malandro. Ele viu que perdeu, foi ali no corpo do jogador. Mas realmente, na minha visão, recebeu a falta, mas o juizão foi meio confuso. Ele deu a falta, apontou pro canto, deu cartão ali a favor da equipe do CRB, né? O camisa número 11, o Richard, ele tá amarelado, né? Ele foi amarelado, estava pendurado, não encara a equipe do Operário. O CRB tem um confronto na próxima terça-feira fora de casa. Só fazendo aí uma observação que o Reginaldo, camisa número 2, também recebeu cartão amarelo numa puxada do Vilela ali no canto esquerdo, viu, Júlio? Posso até ser bonzinho com o árbitro aqui, viu, Gabi Castro? Na minha cabeça, como o Bruno José atacante estava correndo à frente na direção do gol do Arthur Gás, ele pensou de repente por algum momento ali que o Guarani estava atacando, por isso que ele apontou para lá, né? Pode ser, e sobrou um braço do Richard também. Pois é, por isso o cartão. Guarani tem falta, levantamento na grande área, João Vitor empurrou para Lucão Dobrei, que afasta a marcação. É novo escanteio, o momento é bom do Guarani, Léo Toninho. Só dá o Guarani, no canto direito, no canto esquerdo, foi ali mais uma vez o Lucão, referência ali dentro da grande área, teve um desvio do jogador do CRB, mais uma vez, onde tem escanteio, tem o Giovanni Augusto e tem Matheus Pereira. Escanteio marcado para o Guarani fazer a cobrança pela ponta esquerda, Matheus Pereira vem para a batida. Autorizado, Giovanni Augusto chegou também. Matheus Pereira com o pé esquerdo, Giovanni Augusto com o pé direito. Giovanni Augusto é quem tem sido o cobrador do lado direito, o Matheus Pereira do outro lado. Matheus Pereira levantou na boca do gol, a bola tá viva para Silas, vai bater, a bola desviada, vai para fora, escanteio. Novo escanteio para o Guarani, agora o Matheus Pereira e Giovanni Augusto vão atravessar toda a extensão da área para bater do outro lado, Léo Toninho. Exatamente, ali acabou tocando de cabeça o jogador Gum, pedir até talvez um possível de pênalti ali, mas realmente eu não vi. O certo é que, talvez tenha batido ali na mão, hein? O certo é que o Silas bateu, o jogador acabou se jogando, tem o escanteio nesse primeiro momento confirmado, tem talvez aí uma revisão do lance, escanteio pelo canto direito, quem sabe um pênalti pro Guarani, viu, Júlio? Pois é, pediu para esperar o árbitro. É um lance meio complexo, né? Porque a imagem é meio inconclusiva, talvez até por esse motivo o VAR não vai interferir, viu, Léo Toninho? Vamos com o escanteio, autorizado, Giovanni Augusto. Levantamento na boca do gol, João Vitor de cabeça, a bola tá viva na grande área, Adelan vai tentar bater pro gol, afasta a marcação, tira dali. E rapaz, contra-ataque do CRB, 2 contra 1. Richard dominou, tocou na ponta direita, agora com o jogador Wallace. O Wallace recupera o tempo de bola, Fabinho que domina, Fabinho entregou pra Longini, bateu cruzada, a bola bateu na marcação, voltou pra Longini, tira Adelan. Afasta o perigo, tira dali. Bola pro time do CRB, mas foi bem agora na cobertura, defesa do Guarani. Bola pra longe. Agora pelo sistema defensivo. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 24 minutos do segundo tempo, bola solta. CRB vem pro ataque, Iago dominou. Iago, um balão pra Longini de frente pro gol, pintou o gol do CRB, Longini bateu. Arthur Gazzi! Defesaça, Arthur Gazzi dá um tapa na bola, salva o Guarani. Esse sim, o Arthur Gazzi que a torcida do Guarani espera. Boa defesa agora do camisa número 12, hein, Léo Toninho? E foi no desvio, foi muito inteligente o goleirão, porque ele esperou, depois do desvio, o movimento da bola. Ele deu um soco, não só ele evitou ali o que seria o gol, né, do Longini numa batida cruzada no canto direito, como também um possível passe lá pro outro lado. Foi muito bem na bola, realmente salvou o Guarani do segundo gol. Pois é, 24, agora quase 25. Arthur Gazzi aparecendo bem dessa vez no chute do Rafael Longini, que é sempre muito categórico e a bola ainda desvia, né? O Arthur Gazzi fez a defesa, a bola volta para o campo de ataque, domina o time do Guarani, vem para o ataque agora com o Lucão do Break tentando no pivô, afasta a marcação. Lute que pega o rebote, fica viva a bola na metade do campo, o Silas briga por ela,
A bola sobra, vai sair jogando com tranquilidade a equipe do Guarani com Matheus Ludic. Matheus Ludic acelera a bola, vem para o campo ofensivo, bola solta pela ponta direita, tenta sair jogando agora por dentro para Lucão do Break. Lucão do Break não consegue o domínio, mas ele conseguiu ficar com a bola na segunda tentativa. Ajeita, entrega para Ludic, Ludic para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto carrega, soltou para Bruno José. Vai para finta, é falta nele. Maxwell buscando o jogo, Maxwell camisa 71, veio pro fight, hein, Leotoninho? Foi, tem que mostrar serviço, né? Até o nosso ouvinte aqui, ele mandou uma mensagem no nosso YouTube, né? Maxwell não conta, mas foi ele ali, ó. O Josmar falou que o Maxwell não conta, mas contou pelo menos agora para receber a falta. Saiu tentando mostrar ali o seu valor, falta pelo canto direito, quem sabe na bola parada o Guarani empata o jogo, Júlio. 26 minutos do segundo tempo, o CRB vence 1-0, gol marcado pelo Gabriel Conceição ainda no primeiro tempo. O Guarani tá buscando o gol de empate, é a estreia do Mozart Santos como técnico do Guarani, jogo difícil contra o CRB, fora de casa é assim mesmo, o CRB é um time encardido no Repelé, muito difícil de jogar contra o Guarani. No segundo tempo tá se esforçando para buscar o gol de empate, autorizado, Giovanni Augusto fez o cruzamento muito forte, a bola passa por todo mundo, vai sobrando com Gum, o zagueiro que apenas acompanha, e a bola se perde em linha de fundo, a tiro de meta marcado para a equipe do CRB fazer a cobrança. E aí, Gabi Castro, 26:30, segundo tempo, 1-0 para o time alagoano. É um Guarani muito melhor, né? Com as alterações que aconteceram aos 16 minutos, então nos últimos 10 minutos foi um Guarani protagonista, com mais posse de bola, finalizando, pressionando a saída de bola do CRB, uma outra postura do Guarani, buscando este gol, com a entrada do Maxwell, com o Bruno José, o Giovanni Augusto mais participativo, o Lucão brigando bastante, então agora sim, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, continuar essa pressão com a transição rápida, tomar cuidado com o CRB quando vai pro ataque, porque é um ataque muito rápido. E vem pro campo de ataque, bola solta no comando para Fabinho. Fabinho tortou a marcação do primeiro, fez o cruzamento muito forte, a bola passa por todo mundo, vai sobrando em lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança pelo sistema defensivo. 27 minutos, futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Mande aí o seu comentário, a sua participação para o nosso WhatsApp 991869070. É o WhatsApp da CBN à sua disposição. Guarani no ataque. Um bolão, hein? Um bolão ali do Leandro Vilela, pelo menos na ideia do Leandro Vilela, mas na força exagerou um pouquinho, não entendeu ali o Bruno José. Quase o Guarani tem uma grande chance agora de um contra-ataque. 28 minutos do segundo tempo. 1-0 para o time do CRB, gol marcado pelo Gabriel Conceição ainda no primeiro tempo, reposição de bola para o time alagoano, Diogo Silva, ele dá um tapa na bola, manda a bola para longe, se desfaz da bola, ela se perde em linha lateral, a bola volta de graça para o Guarani que vai sair jogando arremesso manual pelo campo defensivo, com o Matheus Ludic, o lateral, hoje voltando ao time depois de muito tempo, sem ser aproveitado, o Ludic está de volta ao Guarani, agora recebendo novas oportunidades com o Mozart Santos, e ele lança a bola para Lucão do Break, não consegue o domínio, a bola fica com Leandro Vilela, limpa a jogada, solta a bola com o Derlan de primeira para Matheus Pereira pela ponta esquerda, vai tentar o lançamento para o campo ofensivo, deu certo, a bola vai sobrando com o Giovanni Augusto pisa na bola, soltou para Maxwell faz a finta para cima do primeiro, segundo árbitro, apenas bola, sai jogando o William Correia, limpa o lance, mas o Guarani persiste, o William Correia faz falta para cima do Bruno José, a arbitragem deu já cobrada, Bruno José tocou para Matheus Ludic, cruzamento para Lucão do Break, a bola passa por ele, vai sobrando ainda para Giovanni Augusto pela ponta esquerda, Giovanni Augusto protege, ele é forte, vem como um pivô, abre jogada com Leandro Vilela, bateu pro gol, espalma Diogo Silva! O Guarani tá querendo o gol de empate! O Guarani tá pressionando, agora o Diogo Silva faz uma defesaça, Leotoni. Que defesaça do goleiro do CRB, frente ali à grande área, antes da meia-lua. Olhou e bateu tirando do goleiro, naquela chapada de bola ali no canto esquerdo, fez uma ponte. Que defesaça do goleirão da casa, jogou a bola pela linha de fundo, canto direito, Gum sentindo as costas, deu a impressão que o Diogo Silva também sentiu ali as costas, mas o certo é que é escanteio, canto direito Guarani, amadurecendo o gol de empate, viu, Júlio? Pois é, o Guarani tá buscando o gol de empate, vem amadurecendo porque tá pressionando bastante, 29, quase 30 do segundo tempo, 1-0 para o CRB, gol marcado pelo Gabriel Conceição, a bola parada mais uma vez, sendo a jogada utilizada pelo Guarani.
Vem na bola parada agora o Bugre. Mais uma vez no escanteio, lado esquerdo do campo, Matheus Pereira, autorizado, levantamento na boca do gol, o toque de cabeça, Matson empurra na metade do campo, a bola se perde ali de fundo, apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Guarani para fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do segundo tempo, 30 minutos em Maceió, segue. CRB 1. Guarani 0. Central da bola. Intervalo de jogo, Série A do Campeonato Brasileiro. Intervalo não, começou aí o segundo tempo. De até agora, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1. E no Sport CBN Campinas, o Cris falou: Júlio Nascimento, estou aqui, hein? Vai continuar invicto nas transmissões. Ele colocou 15 minutos restantes, vai Bugrão. E Júlio, fisicamente o Guarani está superior ao CRB, então o técnico Daniel Paulista percebe isso e mexe em 3 jogadores, são 3 alterações do CRB, porque fisicamente o Guarani está melhor, pressiona, vai em busca desse gol, conseguiu tomar conta do meio campo com o Leandro Vilela, com o Silas, com o Giovanni Augusto mais participativo, então é um Guarani que neste momento é melhor que o CRB. Pois é, agora uma série de substituições. Pô, até dá tempo pro Léo Toninho, viu, Bolacha? Porque olha, que ele vai anotar agora de substituição, rapaz. Brincadeira, hein? Tá maluco, o CRB mexe a roda agora com o técnico Daniel Paulista, injetando novo ânimo. Também tivemos mudanças ali no time do Guarani, como citou agora o Gabi Castro. O lado físico já vai pesando, o gramado ainda pesado por conta da forte chuva do primeiro tempo, né? Choveu muito no primeiro tempo, deixou o gramado do Rei Pelé ainda mais pesado, mais difícil da bola correr. A bola vai sobrando agora para o time do CRB, para o campo de ataque, afasta a defesa do Guarani, tira dali. Delan, não tapa na bola, voltou para Lucão do Break, ajeitou para Giovanni Augusto para Lucão do Break. Limpa o lance para Madson dá o tapa na bola, ajeita pela ponta direita, é para Venuto levanta a cabeça, vai tentar o cruzamento na grande área. Devolução vem com Madson para Ludic pela ponta direita, dominou, recolheu, devolveu, soltou pelo sistema defensivo, agora com João Vitor vai carregando para o time do Guarani pela ponta esquerda com Delan dominou, recolheu, devolveu para Matheus Pereira recomeça, volta a bola para o time do Guarani. E tivemos alterações no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Pelos lados dos donos da casa, saiu ali o camisa 3, o Gum, para a entrada do 15, o Iago Mendonça. Saiu o camisa 5, o William Correia, para a entrada do 17, o Jalisson. E saiu ali o camisa número 11, o Richard, para a entrada do 20, o Vico. Pelos lados do Guarani, saíram ali o 96, o Silas, para a entrada do 98, o Madson. E saiu o 17, Bruno José, para a entrada do 77, Lucas Venuto. Muito bem, são as alterações na equipe do CRB, alterações também na equipe do Guarani. O técnico Mozart Santos, assim como o Daniel Paulista, mexendo bastante. Vem escanteio marcado por Bugre, jogada ensaiada do Venuto com o Matheus Pereira, que ficou pedindo ali o toque de mão, mas a arbitragem não entendeu assim não. Segue o jogo, a bola ainda para o Guarani pelo campo de ataque lá pela ponta direita. Matheus Pereira vem movimentando, tentando ajudar ali o sistema ofensivo do Guarani, agora com sangue novo, né? O Bugre buscando o gol de empate. Tá bravo com o árbitro também, Matheus Pereira, até agora reclamando. Matheus Pereira larga a bola, deixa com o Matheus Ludic, porque a bola está no lado direito e é o lateral direito do Guarani quem vem para o ataque. Vai levantar a bola na grande área. Matheus Ludic está sinalizando que é pro Lucão do Break. E ele buscou, hein? Lucão do Break vem na casquinha, tentou ajeitar, ficou pedindo um toque de mão. A arbitragem mandou seguir, a bola voltou. Madson ajeitou, tocou para Lucão do Break, para Ludic levantou na boca do gol, pediu pênalti. A arbitragem vai dar o quê, hein? Parece que o impedimento é o tiro de meta, viu, Júlio? É, impedimento, né? Pelo gesto do árbitro, impedimento, né, Léo Toninho? Exatamente, fez ali o movimento do braço, né, um pouco à frente ali o jogador da equipe do Guarani, pediram talvez um possível pênalti. O certo é que foi no limite, tentou cruzar como pôde ali o jogador do Guarani. Só um detalhe, né, passando até pro ouvinte bugrino, com relação ao diretor do futebol, que é o Rodrigo Pastana. Foi confirmado que será o novo dirigente do Guarani. Ele acompanhou lá no Barradão a vitória do Vitória
vitória, né, sobre o Figueirense por 2-0 Série C do Campeonato Brasileiro, resolveu aceitar ali a proposta. Ele acabou explicando que o acerto do Guarani foi também um pedido da família, que mora em Campinas. Ele retorna ao Bugre, onde fez um trabalho em 2016, viu, Júlio? Rodrigo passando a falta ao time do Guarani, portanto a informação de Léo Toninho. O tempo passa, meu cronômetro marca você, confere na CBN. 35 minutos, é o segundo tempo, o Guarani está no ataque. Leandro Vilela invadiu o grande área, pintou o gol, bateu na casinha! Gol! Do Bugre! Guarani! Leandro Vilela, 31, a camisa dele. A jogada pela ponta esquerda, muito inteligente, no canto break. Ele não desistiu, fez o pivô na jogada característica. Serviu um banquete pro Leandro Vilela, que de frente pro gol colocou no cantinho da casinha do CRB. Leandro Vilela, 31, a camisa dele, empata o jogo pro Guarani. Beleza, Bugre. Beleza, Leandro Vilela. O Guarani empata o jogo em Maceió. Bugre 1, CRB também 1. Detalhe do gol é seu, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão Diogo Silva. Que jogada do Guarani. É lateral no canto esquerdo. Ali o Matheus Pereira jogou a bola pro Lucão do Break com muita inteligência. Não só saiu ali da marcação, como também deu um ótimo passe. Ele já tinha tentado uma vez com o Diogo fazendo uma grande defesa ali, o camisa de número 31, Leandro Vilela. Bateu já dentro da grande área, tirando, colocou na bola no cantinho esquerdo do goleirão da equipe do CRB. Que momento, Júlio, amigos, o Bugrão empata o jogo fora de casa. Agora CRB 1, Guarani também 1. Pois é, Gabi Castro, gol marcado pelo Leandro Vilela, que há um tempinho estava ensaiando aparecer no ataque, agora vai pra rede. E o empate é merecido, né? O Guarani já estava buscando este gol de empate, a gente já tinha falado aqui desde as alterações com 16 minutos. Eu anotei aqui, o CRB tinha 56% de posse de bola e neste momento 50% para cada lado. É um Guarani com mais posse de bola, a importância de ter o Lucão do Break, que estava incomodando o sistema defensivo da equipe do CRB, fez este roubo de bola, fez o cruzamento e na outra oportunidade o Leandro Vilela obrigou o Diogo Silva a fazer bela defesa e agora acertou um belo chute no cantinho, gol de empate do Guarani e que últimos minutos que nós teremos no Rei Pelé. Teremos muita emoção, Guarani chega ao gol de empate com o Leandro Vilela, vai pra casinha, o Bugre empolgado no segundo tempo. Faz um bom segundo tempo o Guarani, vale ressaltar aqui boas mudanças, o técnico Moser Santos, que vai conhecendo o elenco, né? Aos pouquinhos ele não tem tempo para trabalhar, tem que ser durante o jogo mesmo, vai modificando, mexendo na estrutura do time. 38 minutos é falta marcada para o time do CRB, vem autorizado agora a cobrança de falta com o Raul Prata. Todo aquele tempo que o CRB estava gastando no começo do segundo tempo, agora ele tenta compensar em pressa, porque está dentro de casa e está buscando a vitória também. Levantamento na grande área, afasta, tira a marcação. Na volta agora o Matson foi o Giovanni Augusto foi imprudente, hein, Léo Toninho? Falta perigosa para o CRB. Deu a impressão que ele até tirou o pé, mas ele foi de uma certa forma um tanto infantil, né? A bola acabou escapando, né? O jogador da equipe do CRB lá no canto esquerdo fez o cruzamento, teve um desvio da zaga na frente da grande área. O Giovanni, ele fez o movimento, ele acabou sim recolhendo o pé. Deu a impressão que a bola bateu no rosto do jogador do CRB. Não sei nem, olhando agora no replay, se foi a falta efetivamente. Mas ele foi um tanto imprudente, levantou um pouco ali mais o pé. Falta anotada no canto esquerdo, já contou ali os passos da barreira. Também orienta ali o Arthur Gazi. Guarani que acabou de empatar, o CRB tem uma importante falta no canto esquerdo. Agora corre atrás, como você falou, em busca do segundo gol. 38 minutos do segundo tempo, o CRB vai empatando com o Guarani 1-1. Arma a barreira, Arthur Gazi formada ali por 4 jogadores. Tem até o Giovanni Augusto, o quinto jogador, chegando além de alguém que está ali esticado por baixo, deitado. Tem um jogador do Guarani deitado, é o Lucas Genuto. Não é o Messi, viu, Julião? Quando eu vi o Messi fazendo isso, eu larguei tudo, né? Eu larguei tudo de vez, cara. E agora o Venuto levantou, falou: não, Arthur Gazi, deixa quieto aí, viu? Deixa quieto que o Longrini vai bater por cima, ele falou. Conheço, é amigo de resenha, vai bater por cima, então não precisa disso aí não. Falta marcada para o CRB, uma falta perigosa, hein? Ele voltou ali. Ele voltou. Preferiu não brigar com o Arthur Gazi. Ah, não, a gente tá... dar confiança pro goleiro, eu deito. É, isso aí. Se você tá pedindo, você manda. Eu só obedeço. Foi o que disse. Eu tô ouvindo tudo aqui, não. Pode confiar que é esse o diálogo perfeito. Tudo que tem fone aí, né?
Falta pro time do CRB. Jogada ensaiada, cobrança pra fora! Minha nossa, eu vi essa bola lá dentro, Leotoninho. Eu tive essa impressão também, viu, Júlio? O goleirão foi na bola, a bola lambeu ali a rede pelo lado de fora e mais uma vez, com muita qualidade, bateu na bola o camisa número 10, o canhotinho da equipe do CRB. Olha, por pouco, viu, Júlio? Por pouco não seria um golaço e uma segunda boa batida de falta. Talvez parecerá um pouco pro Giovanni Augusto, né? O Giovanni Augusto ele acaba batendo na barreira, acaba jogando pra ninguém, mas o certo é que o Guarani acabou se salvando ali de tomar o segundo gol. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Muito bem, 40 minutos do segundo tempo, 1-1, Guarani tem falta, vem para ataque agora o time do Bugre. Tentando o gol da virada do Guarani, Giovanni Augusto, autorizado, levantamento na boca do gol, sobe de cabeça, afasta o Wallace, a bola volta para o Guarani pela ponta esquerda, Giovanni Augusto apenas protege, ganha o lateral, é o Matheus, cara, eu confundo muito o Matheus Pereira com o Giovanni Augusto, é impressionante, o Giovanni Augusto está pedindo no ataque, Matheus Pereira faz o lançamento para o Lucão do Break, tentou o pivô, foi desarmado, o Lucão do Break caiu em cima do dedo ali, ficou sentindo. Mais vida que segue, porque o Guarani tem pressa. Lucão do Break pede a rápida movimentação. Faz o lançamento mais uma vez. Lucão do Break deu certo. Invadiu grande área. Lucão do Break, grande finta. Cruzou pra trás, afasta a marcação. Tira dali. Lucão do Break agora deixou o jogador do CRB de bumbum no chão, hein, Leotoninho? Se no lance do gol ele fez essa finta, né? Tirou ali o jogador com a marcação e logo tocou pro Vilela. Dessa vez ele fez ao contrário. Jogou pro canto esquerdo, teve ali um desvio. Um grande lance do Lucão que entrou bem. Na sequência ali o Guarani acabou não aproveitando a chance. O CRB tem a posse de bola. E o CRB vem pro contra-ataque, 41 minutos, quase 42 do segundo tempo, 1-1. CRB tá buscando o gol. Os dois times precisando da vitória. Vico lançado, vai puxar pro pé esquerdo, que é o pé bom. Marcado ali por perto. Recupera o Maxwell. Maxwell acelera pro time do Guarani. Faz a finta, grande finta. Maxwell passou do primeiro, não passa do segundo, pede a falta. A arbitragem não deu, hein? Ficou pedindo ali o puxão, o Maxwell. Foi agora voluntarioso, como diria o saudoso Vadão. Mas na sequência a arbitragem entendeu que não houve a falta, apenas na bola o jogador do CRB. E a sequência da jogada, né? Pois é, é uma cultura nossa, né, Gabi? Exato. Cavar a falta, né? Desnecessário agora o Maxwell. E o CRB vem pro ataque, lançamento, tá parado o jogo. Tá impedido, o jogador do CRB não tá valendo mais nada. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 43 minutos do segundo tempo, 43 minutos, reta final de jogo. O CRB vai vencer o Guarani até agora há pouco. O Leandro Vilela conseguiu o gol de empate. O Guarani tá pressionando, tentando o gol da virada. E vamos para esses últimos minutos, né, Gabi? Justamente dessa forma, né? Com o Guarani pressionando. Mas antes do Gabriel Castro, a informação com o Leotoninho. E tem gol em Série A do Campeonato Brasileiro depois de pênalti do Piquerez, hein? O quinto contra o Palmeiras na temporada, o terceiro por um toque de mão e o primeiro aí do lateral da equipe do Palmeiras, Vitor Bueno. Amplia agora Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. O Abel Ferreira diz que o Felipão é uma das grandes referências dele, né? O Felipão tem lá de Portugal. Tem muita moral em Portugal, né? Por conta de toda a campanha em 2004 da Euro de Portugal. E aí o Felipão vai vencendo a equipe do Abel Ferreira, hein? Impressionante. 43 minutos do segundo tempo. O Atlético em segundo, hein, Júlio? Tem 27 pontos. Toma a vaga do Corinthians, né? Toma a vaga do Corinthians. Exatamente. É isso aí. 44 minutos do segundo tempo. CRB Guarani 1-1. Dá tempo ainda, Guarani. Vem pro ataque, lançamento. É pra chegada do Maxwell, foi muito forte. Maxwell perseguindo a bola, vai tentar pressionar a saída. Iago adiantou demais. Coloca a bola na fogueira pra chegada do Vico. Vico ajeita, entrega, solta a bola pra Reginaldo. Reginaldo pra Wallace. O Wallace na fogueira. Deu tudo certo agora pro CRB, cara. Deu tudo certo pro CRB. A bola reboteada ainda ficou com o time alagoano. Em cobrança de falta vai sair jogando. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
44 do segundo tempo, levantamento para o campo de ataque, sobe de cabeça João Vitor, tira dali, a bola volta na metade do campo para o Wallace ajeita para o time do CRB, recomeça, vai ser jogando com tranquilidade agora com o Giovan, levanta a bola para a sua ofensiva, trabalha pela ponta direita para a chegada do Reginaldo não alcança, a bola fica com o time do Guarani pelo sistema defensivo, vai sair jogando e vai pintar a alteração na equipe do CRB. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudança é a última, né? Pelos lados do CRB saiu 10. Ali o Rafael Longini, 10. Rafael Longini deixou o gramado. Entrou o camisa de número 18, David. E vamos até 50 minutos, hein, Leotoninho? Mais 5 minutinhos, hein, Julião? Prepara a garganta, quem sabe a virada do Bugrão. Pois é, mas tem mais tempo aí o Guarani para tentar a reação, buscar, quem sabe, o gol da virada. Seria muito bom pro Guarani, hein? Seria muito bom pro Guarani para dar muita moral agora pro Mozart Santos. Guarani que foi perseguir o empate, agora tá tentando a virada, levantamento na grande área, o jogo tá parado, falta marcada. Falta de ataque do João Vitor, o jogo tá parado, arremesso, falta aliás no campo de defesa para o time do CRB fazer a cobrança. Tem pressa o time alagoano, vem carregando com pressa agora pela ponta esquerda, a bola solta no comando, é para chegada do jogador que era o Raul Prata, tentou o lançamento, chega Lud que afasta o perigo, tira dali, a bola volta no comando, agora para a chegada do Diogo Silva dominou, recolheu, saiu jogando com o Iago Mendonça, Iago tocou para Reginaldo devolveu, soltou para Vico de primeira para o Wallace, divide bola na metade do campo ali o David, a bola tá viva, afasta o perigo, tira João Vitor, Lucas Renuto deu também do jeito que deu, afasta o perigo, tira dali, Giovanni Augusto briga por ela, agora dividiu forte o Giovanni Augusto na metade do campo, o jogo vai ser interrompido com falta do Giovanni Augusto na avaliação do árbitro, né, Leotoninho? Exatamente, ali o camisa número 10 foi com vontade, mas também foi com falta ali, né, colocou o pé ali pra cima do camisa 17 da equipe do CRB, pelo canto direito, falta já batida. Falta já batida, o CRB tem pressa, lançamento no campo ofensivo, buscava jogada com Iago, afasta a marcação, tira dali, tira João Vitor, 47, faltando 3 para acabar. Guarani tá ainda vivo no jogo, CRB também, os dois times neste momento abertos, buscando o segundo gol, tá 1-1, tá empatado, é muita emoção no final do jogo, bola solta pela ponta esquerda, Raul Prata vai tentar o cruzamento, escapou de 2 jogadores, puxou pra linha de fundo, tentou o domínio, a bola escapou dele, volta pra Venuto limpa o lance, entrega a bola com o Matheus Ludic arranca bem na velocidade, ele tá com fôlego, mas prefere o toque curto, tentou o toque para Lucão do break, foi errado, passa, a bola voltou com o Iago recomeça pro time alagoano, entrega a bola pela metade do campo para Vico movimentou, pediu, David por dentro, é para ele, tentou de primeira, o toque pela ponta direita, o Reginaldo estava impedido, abdicou de tentar ali o domínio da bola, justamente por conta da posição irregular, e por isso ela se perde em linha de fundo pro Arthur Gazi recolocar a bola em jogo. E o Arthur Gazi não tá com tanta pressa assim não. Ô Gabi, será que pra estreia, pelas circunstâncias, apesar da situação na tabela do Guarani não ser positiva assim, o empate pra você é um tropeço, dentro das circunstâncias é um resultado compreensível pro Guarani? Acho que tem que valorizar esse 1 ponto sim, viu, Júlio? Pela circunstância, né? Jogo fora de casa, Guarani na zona de rebaixamento, com estreia de treinador, com muitos desfalques. O segundo tempo acho que dá muito pra aproveitar. A gente vai falar mais depois do jogo, porque o Guarani ainda pode vencer essa partida, mas o segundo tempo a gente tem que valorizar sim. Foi uma boa postura do Guarani fora de casa. 1 minuto e meio pra acabar. CRB 1, Guarani também 1, tá tudo empatado por enquanto. Tudo igual, 1 pontinho para cada lado. CRB que por enquanto com o Daniel Paulista dentro de casa vai pro seu 6º jogo e ainda não perdeu, mas são 2 vitórias e 4 empates, hein? Empata bastante o Daniel Paulista dentro de casa no comando do CRB. E consecutivos, viu? É o 4º empate consecutivo do CRB. Verdade. Jogando em casa, né? Então o Guarani conseguiu aproveitar, porque dentro de casa não tá conseguindo vencer. 49, faltando 1 minutinho para acabar. Atenção, arremesso manual marcado para o time do CRB para fazer a cobrança pela ponta esquerda do campo de defesa. CRB vem para o ataque agora com o Raul Prata. Raul Prata dominou, entregou no comando, chapéu pra cima do marcador do Guarani. Lucas Venuto briga pela bola, foi pro solo, pediu falta. A arbitragem mandou seguir, a bola tá viva ainda pro campo ofensivo. Ajeitou, soltou essa bola pela ponta esquerda. Raul Prata pintou cruzamento na grande área. Afasta, passa por todo mundo. A bola fica ainda pela ponta direita. É pra Reginaldo pra Vico. Vico levantou a cabeça, vai tentar o passe curtinho, tocou no comando. É pra chegada agora do jogador David.
Saúde pela ponta esquerda, se perde um pouquinho no controle da bola, consegue ainda no apoio, o time do CRB permanece no ataque, pressiona, é o momento de pressão do time alagoano, pintou cruzamento na boca do gol, sobe João Vitor de cabeça, afasta para o time do Guarani, Lucão do Break, no pivô, recolhe, volta a bola para Matheus Lute, que pode ser o último ataque, já vamos batendo 50 minutos, vai acabar o jogo, apita o árbitro, aponta o centro do campo, o árbitro Antônio Dibi Moraes, termina em Maceió, CRB 1, Guarani também 1, e vem aí o Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Léo Tonin. 10 horas e 24 minutos, hein? Empate heróico do Guarani. Lá em Maceió, 1-1, hein? 1-1, conseguiu pelo menos um pontinho trazer aqui para Campinas. Vem com um pontinho, o Guarani que saiu na frente, saiu tomando o gol ainda no primeiro tempo do camisa número 9 e depois o Guarani acabou, número 9, melhor dizendo, o Gabriel Conceição, depois acabou empatando com o Vilela, né, já tinha exigido ali uma boa defesa do goleirão, boa jogada do Lucão do Break, era muito o que se esperava, né, tendo uma referência na frente, conseguia fazer aí uma certa proteção, um certo pivô, como a gente fala aí no futebol. 1-1 com esse resultado, a equipe do Guarani acaba ficando, né, claro, na 19ª colocação com 14 pontos ganhos, e tem aí a equipe do CRB que estava em sexto, agora em 10º com 20 pontos ganhos. Rafael Longini falando no microfone da rádio CBN Campinas, empate em casa 1-1. Satisfeito daqui para jogar fora de casa depois desses resultados? Lógico que a gente sai insatisfeito, né? Essa é a palavra, a gente sai frustrado, não tem outra maneira, mesmo a gente controlando os dois jogos, né? Tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo dentro de casa hoje, acho que a gente controlou a maior parte da partida, mas não fomos eficientes, a verdade é essa. Acho que a gente tem que ter tranquilidade agora, descansar, agora a gente já tem uma viagem amanhã, um jogo dificílimo na terça-feira, a gente tem que buscar esses pontos aí fora de casa. Obrigado, Longini. Longini falando que tem que agora buscar os pontos fora de casa, ele já foi dando algumas declarações, o Gabi já falou, não controlou, daqui a pouco a gente pega um pouco mais da visão aí do Gabi. O Lucão, ele passou ali, a gente pega uma carona com a TV, né, pra pegar a entrevista coletiva, ou pelo menos a entrevista, né, dos jogadores, melhor dizendo, vamos ver qual jogador do Guarani para. Lucão do Break, ele mesmo, camisa número 9, né, entrou aí no segundo tempo, fez a proteção e ajudou o Guarani a empatar o jogo. Você falou pela circunstância do primeiro tempo, mas eles fizeram um gol ali no final do primeiro tempo, mas eu creio que no jogo total a gente merecia sair com a vitória. Agora é jogar em casa 2 finais para a gente ganhar e sair dessa situação. Obrigado, ganhar Lucão. E sair dessa situação ali, o camisa número 9, né, o Emerson falando aqui no Sport CBN Campinas no YouTube. Júlio Nascimento segue invicto, hein, realmente, hein, digamos assim, né, 3 jogos, tem aí, não tem 100% de aproveitamento, mas tá conseguindo fazer com que os times somem aí os pontinhos. O Cris colocou ali também que o Julião tá invicto, né, manteve, a saga continua. O Marcelão, ufa, pelo amor de Deus, hein, o Cello, né, valeu Guarani, dá sim pra arrumar esse time, bom começo para o técnico Mozart, parabéns, valeu demais todo mundo participando com a gente no Sport CBN Campinas. Já deixa o seu like nessa nossa transmissão, se inscreva no canal e vai compartilhando com os amigos. Olha, todo jogo do Guarani, a gente ao vivaço aqui no Sport CBN Campinas, passando sua mensagem desse jeito dinâmico, desse jeito descontraído e, claro, todas as informações, as melhores informações para você e, claro, um abraço para toda a galera do 99.1 também, do Dial, do FM e para você que tá curtindo no youtube.com/CBN Campinas, também muito obrigado, Josmar e companhia, já migre também lá pro nosso Sport CBN Campinas e vem participando com a gente. Final de partida, portanto, o Guarani empata com a equipe do CRB pelo placar de 1-1 fora de casa. Tem partidas importantes agora, Cruzeiro, Bahia em casa e depois a Chape fora. Olha a sequência de jogos aí do Guarani para esse término, né, quase praticamente aí do primeiro turno. Gabi, rapidinho um destaque do Guarani, a gente pode dizer que foi uma melhoria perceptível, o Guarani no segundo tempo, de que o time pode ter um futebol melhor ou pode apresentar um futebol melhor pra você? 2 tempos distintos, né? Primeiro tempo, o CRB foi melhor, ficou mais com a posse de bola, ficou mais no campo de ataque e conseguiu o gol. Segundo tempo, o Guarani foi melhor, foi protagonista, ficou com a posse de bola, construiu o seu gol, por isso que o empate é merecido entre CRB e Guarani na noite deste sábado. 1-1, hein? 1-1 fora de casa, importante, né? Até
ter chovido, fora de casa, um próprio Daniel que conhece muito bem o elenco, Guarani que não tinha um banco, né, com opções, digamos assim, em termos de números até, né, que a gente até acabou falando, do Madison, Lucas, Iago, Maxwell e o Lucão do Break, praticamente 5 jogadores aí, tecnicamente de linha, né, tirando o Ronaldo, o Hernando propriamente dito, mas de qualquer forma, parece que acendeu uma luzinha de pode termos aí a gente pode ver um Guarani com futebol melhor apresentado. Aí a torcida abraça, como já vem abraçando, sabadão, 11 da manhã, com transmissão aqui da Rádio CBN Campinas, todos os detalhes, então já faço convite. Vai pro estádio, o lugar do Bugrino é lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, corradinho no ouvido com a Rádio CBN Campinas. Gabi já deu um destaque, daqui a pouquinho a gente pega, claro, um pouco mais de informação do Gabi, o que esperar também, partida difícil, hein? Cruzeiro, quem que para a Raposa, hein? Então, meus amigos falam, né? Meus amigos cruzeirenses falam, ainda bem, né? Não é possível que o Cruzeiro vai ficar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, a gente segue aqui repercutindo o final de jogo, 1-1 CRB e Guarani. Vamos agora eleger o craque da partida de hoje. O craque do jogo. Craque do jogo, 10 horas e 29 minutos, a gente tá no paralelo, lembrando, tem o jogo rolando, Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, 25 do segundo tempo, no término aqui desse bate-papo, né, dessa análise do empate do Guarani diante do CRB, a gente já vai pro central da bola para repercutir mais sobre esse jogo Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Paranaense. Julião, começo contigo aí, para quem foi o destaque, para você tem um destaque da partida de hoje? Primeiro e segundo tempo Guarani? Ô, Léo, eu gostei do Leandro Vilela, né? Não só pelo gol, mas o Leandro Vilela ele teve uma chance legal, né? No primeiro tempo. Isso mostra um pouquinho até da característica dele, que é um jogador que participa muito. E nesse esquema, que a gente não sabe ainda se o Moser vai continuar com esse esquema de 3 volantes. Mas nesse esquema é importante você ter esse revezamento dos volantes, né? Ora é o Leandro Vilela que aparece no ataque, né, Gabi? Ora é o Eduardo Persson, o próprio Silas também chegou ali num cabeceio. Mas eu acho que tecnicamente quem mais se destaca nesse time dos volantes é o Leandro Vilela. Poderia ressaltar aqui o Lucão do Break, que também entrou muito bem no segundo tempo. Mas pelo gol e pela importância que traz esse gol e também por ter sido um jogador com bom aproveitamento em passes, o meu voto vai pro Leandro Vilela. Eu apontaria ele como um destaque do jogo. Boa, Leandro Vilela ali, o camisa 31. Até eu falava nos bastidores, a turma, né, que a gente se encontra lá no estádio Brinco de Ouro para fazer os jogos do Guarani, faltava mais o Leandro participar, chutar, mas porque ele tem uma qualidade, né? É uma qualidade. Ele estreou, não me falha, se não me falha a memória, foi contra o Sport, não me lembro com quem que ele estreou, que ele já chutou pro gol, teve lá um desvio, quer dizer, é uma das qualidades do Leandro Vilela, a batida fora da área, no entanto foi um golaço na proteção e tudo mais. Então o Leandro Vilela tem aí um voto. Gabi, pra você, quem foi o craque da partida de hoje? Vou dar uma menção honrosa pro Silas, gostei da presença do volante bugrino, né? No primeiro tempo chegou cabeceando, no segundo tempo, enquanto teve fôlego, ajudou o sistema defensivo e também chegava ao ataque. Uma menção honrosa hoje pro Maxwell, acho que quando ele entrou o Guarani melhorou. Menção honrosa pro Lucão do Break, acho que precisa ser titular dessa equipe, precisa fazer uma formação com que o Lucão jogue, porque ele incomoda o sistema defensivo, ele tem a saída de bola, ele tem vontade, e se você encaixar um esquema, ele tem possibilidade de finalizar de longa distância, deixar ele perto da área, cabeceia, um jogador que você não pode abdicar não. Então gostei do Lucão do Break também. Mas meu craque do jogo vai ser o Leandro Vilela, porque primeiro cumpriu defensivamente a sua função, anulou o Rafael Longini. A gente não viu aqui o Júlio Nascimento falando de jogada do Rafael Longini, não teve liberdade o camisa 10 do CRB. A gente falava antes da partida, né, da importância de não deixar o Rafael Longini jogar. E quem estava sempre ali junto com o camisa 10 do CRB foi o Leandro Vilela. Então cumpriu o seu papel defensivamente e ainda chegou ao ataque com liberdade da entrada da área e acertou um belo chute. Por esse motivo, bem defensivamente, fazendo o gol ofensivamente, Leandro Vilela, craque do jogo. Camisa de número 31, empate Guarani fora de casa, CRB 1, Guarani também 1, Leandro Vilela, o craque de hoje. A gente vai para um rápido intervalo. Antes do intervalo, falando tchau aí para Júlio Nascimento. Julião, parabéns por mais uma transmissão, por mais manter a sua invencibilidade aí, 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Tá melhor do que muitos treinadores que passaram pelo Guarani, viu, Julião? É isso aí, Léo. Agradecendo mais uma vez a parceria aqui sua e do Gabi Castro, mais uma grande transmissão da CBN. Obrigado ao Bolachinha também, que ajudou muito aqui na retaguarda. Pois é, né, Léo? A gente torce para que o futebol campineiro melhore, né? A gente não aguenta mais a situação aí dramática dos 2 times de Campinas. Zona de rebaixamento. Ah, pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta mais, né, Léo? Então... Tem Série A2 ano que vem.
Exatamente. Deus do céu. Então que dê tudo certo aí, a gente consiga, de repente, melhores resultados daqui pra frente. Um abraço a todos. Boa, Júlia, um bom final de semana, um bom restinho de sábado. Agora sim, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Gabi, comentário do jogo. Lembrando, hein, do término aqui desse bate-papo aqui do final, né, da partida de CRB 1, Guarani também 1, tem o bate-papo central da bola do final aí de Palmeiras, a princípio Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, hein? A gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Central da Bola. CRB, Guarani. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Central da Bola. CRB, Guarani. Léo Tonin. CRB 1, Guarani também 1. Agora são 10 horas e 37 minutos. Seguimos aqui ao vivo. Mais uma vez, você ligadinho nos 99.1. Muito obrigado pela sua audiência, pelas suas participações de forma geral em todas as transmissões e na partida de hoje. E também para você que está no nosso YouTube, hein? Lembrando a você, youtube.com/CBN Campinas. Valeuzão, já deixa o seu like lá e já continue se inscrevendo no canal, inscrito no canal, compartilhando as nossas publicações. E você que está acompanhando a gente tem um canal de esportes da Rádio CBN Campinas. Então lá no YouTube, coloque lá na barrinha de buscar lá Esporte CBN Campinas. Esporte CBN Campinas, porque é por lá que a gente vai começar daqui a pouquinho só fazer as transmissões, tanto de ponte, de Guarani, de vôlei, de forma geral dos esportes que a gente vier aí a transmitir. A gente vai passar lá todas as informações, sempre
claro, no paralelo aos nossos programas esportivos. Então, já se inscreva no canal e já compartilhe. Fala, meu amigo, Rádio CBN tem um canal de esportes, hein? Sport CBN Campinas, nos ajude aí no engajamento das redes sociais, já deixe o seu like, vem com a gente, que a gente vai transmitir, claro, dessa maneira gostosinha, dessa maneira dinâmica, todas as informações aí dos times de Campinas. E quem sabe, com esse segundo tempo do Guarani, ou pelo menos uma boa parte do segundo tempo, um Guarani mais vibrante, pelo menos um Guarani com mais qualidade. Jogo difícil, e faço convite, porque no próximo sábado tem Cruzeiro e Guarani, tem Guarani e Cruzeiro, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, claro, com transmissão aqui da Rádio CBN Campinas, nos 99.1 no YouTube. Jogo difícil, mas jogo bacana, hein? Sabadão, antes do almoço, dá pra dar um pulinho lá com a família, escutar a CBN, e depois já sai, já come aquela macarronada, passa na feira com aquele pastelzão. Eita, vida boa, a vida é maravilhosa, meu caro Gabriel Castro. Rapidinho, galera, a gente passa aqui a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. Tivemos, né, os jogos finalizados: Chape 3, Sampaio Correia 1, Brusque 2, Operário 0, Cruzeiro 2, Vila Nova 0, Londrina 0, CSA também 0, Ituano 1, Criciúma 2, Náutico 3, Novo Horizontino 1, tivemos, né, CRB 1, Guarani também 1. Amanhã, também com transmissão da Rádio CBN Campinas às 11, hein? 11 horas da manhã, meus amigos. Ponte Tombense, hein? É o famoso haja coração amigo esse jogo, hein? Ainda no domingão à tarde tem Vasco Sport e Bahia e Grêmio para fechar essa 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação a gente tem o Cruzeiro com 37, próximo adversário do Guarani, o Vasco em segundo com 30, Bahia em terceiro com 28, o Grêmio em quarto tem aí 25 pontos ganhos. Zona de rebaixamento segue CSA com 16, Ponte com 14, olha esse jogo como é importante para Ponte, hein? Um Guarani aí que tem 14 pontos ganhos e o Vila Nova, último colocado, com 12 pontos ganhos, meus amigos. Série B do Campeonato Brasileiro, lembrando a você, a gente tá aqui no bate-bola do final, né? De CRB 1, Guarani também 1. Tá jogando ainda Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras perde em casa por 2-0. E olha, grandes defesas do goleirão da equipe do Atlético Paranaense. No término aqui do nosso Central da Bola, a gente parte pro Central da Bola lá de São Paulo, que a gente repercute, né? Toda a cadeia da Rádio CBN Campinas repercute até então a derrota do Verdão em casa por 2-0 diante do Atlético Paranaense. E o Abel Ferreira contra aí o Felipão, né? Que momento, meus amigos, e que campanha do Felipão, e que campanha do Abel também, não pode falar nada, né? Agora são 10 horas e 40 minutos, vamos agora com o Gabi Castro com o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento Longos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. É isso aí, Gabi, comentário do jogo, né? Até pra ter aquela visão, aquele horizonte. A gente cobra muito o Guarani, a gente viu que talvez o Chamusca não deu match, mas ele colocou nas redes sociais que ele levantou bola com relação a qualidade do elenco, não falou com essas palavras, mas ele realmente deu a entender o que a gente acaba vendo durante todo o Campeonato Brasileiro. O elenco do Guarani é limitado, não tem tantas as peças assim. Claro que o lado psicológico abala, não dá confiança e tudo mais, mas parece que ele levantou sim algumas bandeirinhas. Não dava para ser atendido nesse momento, porque a janela é agora em julho, mas de qualquer forma, dá a impressão que dá para tirar um pouco mais do time do Guarani, é o que o Mozart propôs. É o primeiro jogo, foi fora de casa, com 3 treinamentos, mas é essa visão, foi essa sementinha que o Guarani plantou em você no sentido de próximo passo, jogo difícil contra o Cruzeiro e visando pelo menos sair da zona de rebaixamento, né, Gabi? Pelo segundo tempo, eu acho que dá um caminho, né? Tem uma luz aí pro torcedor enxergar a equipe fora da zona de rebaixamento. Léo, 2 tempos distintos, né? Eu falei que o empate foi merecido porque olha que curioso, né? Primeiro tempo, 60% de posse de bola para o CRB, 8 finalizações. Segundo tempo, 52% de posse de bola para o Guarani, 7 finalizações. Foi muito parelho. No primeiro tempo, a posse de bola ficou com o CRB, finalizou mais a gol, conseguiu o seu gol. No segundo tempo, posse de bola mais com o Guarani, ficou com a bola e conseguiu o seu gol. Então, analisando, né, o que o técnico Mozart, que fez a estreia hoje à frente do Guarani, do comando do Bugre, o que ele fez? Privilegiou o sistema defensivo, né? Então, ele não colocou nenhum centroavante, nenhum atacante de origem, ele quis dar uma mobilidade maior, porque ele privilegiou o seu sistema defensivo, porque teve a estreia do goleiro, do Arthur Gazzi, já que ele não tinha o Kozlinski, ele não tinha o Rafael Silva, ele não tinha o Diogo Matheus
o lateral direito. Então ele colocou o Arthur Gazzi no gol, fazendo a estreia, jovem, 22 anos, Lucas Ramon na lateral direita, mudou o sistema, acabou com os 3 zagueiros, colocou o João Vitor e o Derlan, deixando os experientes Hernando e Ronaldo Alves na zaga e colocou o Matheus Pereira na lateral esquerda. Então ele privilegiou o sistema defensivo. Até os 30 minutos de jogo, o CRB não tinha acertado o gol do Arthur Gazzi. A gente falava que Guarani tem uma partida controlada, fazia um bom jogo, ofensivamente era inexpressivo, não teve ataque à equipe do Guarani. Mas para você não tomar gol, para segurar um primeiro tempo e talvez sair no segundo tempo, eu acho que dá para entender o que o Mozart e o que os atletas estavam pensando. Não é uma equipe sem confiança, uma equipe sem moral, uma equipe que teve a demissão do Daniel Paulista, depois que foi muito polêmica, cada um falando por que aconteceu dentro do vestiário, que teve briga, que teve isso, e claro que isso chega até o elenco. Depois a chegada do Marcelo Chamusca, fica 6 jogos, vai embora. Então claro que o elenco tá sem confiança, tá sem moral. Vem 2 treinadores, não dá certo. Vem o auxiliar Bernur Moreira, 4 jogos, nenhuma vitória. Então o elenco pensa, pô, o cara que tá aqui com a gente trabalhando também não tá conseguindo. Então o jogador já se questiona, né? O Guarani não tava com bom rendimento. E aí pega uma equipe do CRB que com o Daniel Paulista apenas uma derrota, vem recuperando, pegou a equipe na última colocação e estava tentando chegar na primeira parte da tabela de classificação. Então era um cenário muito incerto para o Guarani. Então você entende essa preocupação com o sistema defensivo. E estava conseguindo. O Guarani com o meio campo, com alguns erros defensivos, mas fazia um primeiro tempo que conseguia controlar o adversário. Só que aí é a falha, né? Você não tem um ataque e o CRB vai pressionando, e só o CRB atacando, e o ataque do Guarani não estava funcionando. Tem uma hora que essa limitação ela aparece, ela fica escancarada. E aí do lado esquerdo, que a gente já chamava atenção aqui, uma saída de bola, o toque para o Gabriel Conceição, um dos raros momentos que o Guarani defensivamente não tinha praticamente nenhum atleta. O João Vitor tentou acompanhar o Gabriel Conceição, tentou dar um carrinho no meio do caminho sem necessidade, podia continuar acompanhando o jogador porque ele estava indo em diagonal e não em direção ao gol, ele estava indo para a lateral, tanto que ele chegou, o lateral esquerdo do Guarani, Matheus Pereira, chegou quase a brigar ali com o Gabriel Conceição, a lutar por essa bola, de tão diagonal que ele estava indo. E aí o zagueiro do Guarani deu esse bote errado e depois na saída do Arthur Gazzi, que poderia estar melhor posicionado, ter esticado um braço, uma perna para tentar fazer essa defesa, e aí o CRB abre o marcador. Então o panorama do primeiro tempo acabou sendo ruim, porque o ataque não existiu e você sai perdendo no primeiro tempo. E aí a gente até conversava, né? Eu falei aqui pra você, precisa mudar, pode colocar o Lucão do Break aí, a gente falou até fora do ar, né? Eu tiraria o Vitinho e colocaria o Lucão do Break, porque você precisa ter uma força ofensiva, não tem como você tirar o Giovanni Augusto, capitão da equipe, porque em um lançamento, em um passe, ele consegue deixar o jogador na cara do gol. O Eduardo Persson, o Silas e o Leandro Vilela faziam uma boa partida, e o Bruno José tem a velocidade, né? Não estava tão inspirado, mas é um jogador importante neste combate de 1 para 1, pode fazer diferença ou até num cruzamento. E aí o Mozart percebeu isso também, então já no intervalo ele faz a alteração, então ele coloca o Lucão no lugar do Vitinho. Foi um Guarani melhor com essa alteração, o Lucão do Break começou a lutar mais pela posse de bola, o Guarani começou a ficar mais com a posse de bola, ainda de uma forma tímida, tá? Então a gente viu essa mudança no começo do segundo tempo só com essa alteração, e o Mozart percebeu que não era suficiente só isso. E aí foi a grande sacada do treinador. Ele tira o Persson e coloca o Maxwell. Então ele tira um jogador de meio campo e coloca um atacante. E ele reforça a lateral direita. Ele tira o Lucas Ramon e coloca o Ludic, dando um fôlego maior. Né? Foi ele ousado. Poderia ter falado, cara, vou deixar do mesmo jeito. Foi quando ele falou, não, vai pra frente. Porque como melhorou no segundo tempo, ele podia falar, não, deixa pros 30 minutos, eu dou minha pressão. Só que atrás do marcador, ele falou, não, peraí. Então reforçou a lateral direita, o fôlego, com o Ludic, que não atuava bastante no lugar do Lucas Ramon, tirou o meio-campista, o Persson, e coloca o Maxwell. E aí ficou um Guarani muito mais ofensivo. E aí o Guarani começou a pressionar.
porque neste mesmo momento que o Guarani começou a pressionar com 16 minutos, ele tira o Gabriel Conceição, que marcou o gol, e coloca o Iago, que é um meio-campo. Então, de atacante, ele ficou com o Fabinho de um lado e com o Richard de outro, que são dois jogadores de velocidade, mas que tem a sua limitação de finalização. O Richard já passou aqui pela Ponte Preta, é um atacante que não tem poder de finalização, não consegue marcar gol. Então, o Mozart, sabendo disso, falou, peraí, só tá com um jogador que corre aqui, corre ali, mas não tá com o centroavante, eu vou soltar minha equipe. E aí pressionou. E aí, dentro de campo, quem tava era um Guarani protagonista, era um Guarani com a posse de bola, tentando o Leandro Vilela. Teve uma finalização que o Diogo Silva fez uma bela defesa. Então, assim, deu mostras que o caminho do gol tava por ali. E aí, o gol sai de uma jogada do Lucão do Break, que sai da área, vem aqui pra ponta esquerda, faz o roubo de bola, ele recupera e ele dá esse passe pro Leandro Vilela, que tá na entrada da área, e tem a finalização pro gol de empate do Guarani. E aí, depois do gol, já aos 35, o Guarani até os 40 ameaçou. Depois o CRB jogando em casa, é normal, com o apoio da torcida. Esboçou ali uma pressão. O CRB sentiu muito fisicamente, então fisicamente o Guarani foi superior na etapa final, que é algo positivo, que a gente reclamava muito do segundo tempo do Guarani, que caía, que não tinha poder de reação. Hoje teve poder de reação, hoje o Guarani conseguiu encarar o adversário, foi superior fisicamente. Então, o segundo tempo foi válido. 2 tempos distintos, então acho que fica essa lição pro Mozart. Quando ele assistir a partida, ele vai entender ali que jogar sem o Lucão do Break é um problema. A força ofensiva hoje do Guarani não apareceu, mas no segundo tempo foi um Guarani melhor, foi um Guarani superior, e por isso que o empate ficou de bom tamanho, porque no primeiro tempo o CRB foi melhor e no segundo tempo o Guarani foi melhor. E aí, Léo, eu acho que o torcedor bugrino deve estar se perguntando, né? E esse 1 ponto, comemoro ou não comemoro? Porque assim, quando você olha a tabela de classificação, o empate, ele continua com o Guarani na penúltima colocação, ele continua com uma certa distância para você tirar a equipe. Só que, se você olhar pelo que a equipe estava apresentando, conseguir esse empate fora de casa, através do segundo tempo, com a estreia de um treinador, acho que esse 1 ponto pode ser valorizado como um primeiro passo. Olha, não perdemos fora de casa, tá? Eu tava com o meu terceiro goleiro, eu tava com uma zaga diferente, 3 treinamentos apenas. Agora o Mozart vai ter toda a semana para poder armar um esquema para poder enfrentar o Cruzeiro, o líder da competição, e depois a equipe do Bahia, que hoje está no G4 da competição. Então acho que o Guarani deu um primeiro passo para resgatar um pouco essa confiança moral, mostrar esse vídeo, este segundo tempo do Guarani aqui dentro de casa, a gente pode mostrar um futebol melhor e começar a evoluir essa equipe. É o que a torcida espera, né? Principalmente pela postura do Guarani. Os resultados, eles aparecem, mas o resultado é jogado, o futebol é jogado. Mas a postura diz muito, se você acredita, se você valoriza, se você apoia. E o que a gente viu contra o Ituano, os torcedores realmente bem desgostosos, né? Com relação ao perfil, a ideia de jogo do Guarani, ao ponto de até gritarem olé de uma forma meio sarcástica, né? Então, quem sabe? Teve pouco tempo para trabalhar, vai entrar alguns jogadores diferentes, durante a semana vai ter uma semana para trabalhar, e ao final de semana, claro, a gente espera pelo menos um bom futebol. É difícil contra o Cruzeiro, eu até ouso dizer, o Cruzeiro é o favorito. Sim. Joga no brinco como favorito. Agora, futebol é jogado e o lambari é pescado. Joga a bola, é 11 para cada lado. Também tá falando com um campeão brasileiro de 78, tem um campeão brasileiro de um lado e tem campeão brasileiro do outro também, e são 2 camisas pesadas. Quem sabe o Guarani não fez uma boa partida para fazer uma partida pelo menos equilibrada e sair com o resultado 1-0, 2-1, quem sabe é um resultado bacana, e contra o Cruzeiro dá uma moral ainda maior pro restante da temporada e pro trabalho do Mozart. Gabi, antes de me despedir, 10 horas e 51 minutos, portanto, tá aí o Gabi Castro com o comentário do jogo. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Futebol, vamos CBN.
10 horas e 52 minutos. Lembrando, a gente tá repercutindo aqui o central da bola no empate, né, do Guarani fora de casa, 1-1 diante da equipe do CRB. E daqui a pouquinho o jogo tá acabando, hein? Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Tem o central da bola direto aí com a rede, né, Rádio CBN Campinas, pra também bater um papinho com relação a como foi essa derrota do Palmeiras, hein? Então continua com a gente, sabadão, já dá aquela virada na pizza, já dá aquela temperada na vinagrete, coloca aquela picanha lá, que daqui a pouquinho tem aí o central da bola com Palmeiras e Atlético Paranaense. Gabi, satisfação, bom restinho de sábado, bom final de semana. Amanhã, claro, a gente fica acompanhando como vai ser, né, o cenário de Ponte Preta jogando em casa, 11 horas, com transmissão da Rádio CBN Campinas, mas provavelmente agora a gente só volta para a próxima semana, tem sabadão com o Guarani, mas parabéns por mais uma jornada. Bom descanso, bom sábado e bom final de semana. Muito obrigado, Léo Tonin. Agradeço a sua participação, também ao ouvinte da CBN pela companhia até agora, né? Com este CRB 1, Guarani também 1. E fica aí, né? A imagem do segundo tempo para o torcedor discutir durante a semana a questão da postura, que já foi diferente, e o técnico Mozart tem durante toda a semana aí para entender como é que esse Cruzeiro joga, para tentar surpreender a equipe mineira e quem sabe conquistar essa vitória fora de casa, que aí sim você tem esse resgate de confiança e de moral para a sequência da competição. E a gente acompanha amanhã, né, a Ponte Preta na antepenúltima colocação, enfrentando esse surpreendente Tombense, né, na sexta, sétima colocação, equipe brigando aí próxima ao G4, então duelo complicado também para Macaca. Então a gente segue acompanhando as duas equipes aqui da cidade, ainda na zona de rebaixamento, mas quem sabe, né, com o segundo tempo do Guarani, quem sabe uma vitória amanhã, vem aí uma moral e uma confiança diferente para as duas equipes da cidade. E aí no meio de julho, com a janela de transferências, com novos jogadores, qualificando o elenco das duas equipes para o quanto antes, tanto Guarani quanto Ponte saírem da zona de rebaixamento. Tá, então, Gabi, mais uma vez, parabéns, bom restinho aí de sábado, de final de semana. Lembrando, tem a janela não só para Guarani e Ponte, mas para os demais, hein? Então, se tá difícil, tem que caprichar aí nessa contratação, porque a concorrência, com certeza, vai ser mais complicada aí para todos os times de forma geral. Meus amigos, Bolachinha, satisfação, grande abraço. Muito obrigado para você pela audiência, pela sua participação, youtube.com/CBN Campinas, o nosso novo canal de esporte, Sport T CBN Campinas. Se inscreva no canal, compartilhe aí, nos ajude nesse engajamento, deixe o seu like. Ficamos por aqui. CRB 1, Guarani também 1, aqui na Rádio CBN Campinas. Finalzinho de jogo, hein? Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Daqui a pouquinho tem central da bola para repercutir um pouquinho mais sobre essa derrota do Verdão em casa. Aquele abraço, até a próxima e lembre-se, futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99.